Olá, eu sou o Rei Dias e esse é mais um TikTok podcast na moral e só vai. É o seguinte, eles estão aqui para falar sobre tecnologia, inteligência artificial e qual o futuro das relações humanas com vocês, Wagner Dias, autor, escritor e o físico pesquisador Roberto Pena. Uma salva de palmas. Hoje, como sempre eu falo, o assunto promete. A gente vai falar, de tecnologia. Roberto já é prata da casa, não preciso nem falar. O Wagner vai falar sobre o livro, que esse livro é um livro polêmico e a gente quer saber se esse livro já está fazendo efeito. Porém, quero que você se apresente aqui para o público do TikTok. Wagner, sua primeira vez, fique à vontade. Eu me chamo Wagner Dias, eu sou escritor de ficção. Atuo também na área jurídica, como mediador jurídico, e escrevi esse livro no final do ano passado para que a gente consiga aí, de repente, conscientizar as pessoas do uso saudável das tecnologias. Não se trata de abolir a tecnologia, mas simplesmente de ter uma relação saudável com ela, entender que ela é nossa aliada. O Roberto Pena não precisa nem falar, porque é o seguinte, cara. Eu tava até falando que ele já é o Einstein incorporado, né? Nova reencarnação aqui. O cara não para, bicho. O cara é uma máquina. Fala um pouco do seu trabalho pra gente entender aqui, Roberto. Tudo bem, gente? Então, eu sou o Pena, eu sou pesquisador em inteligência artificial, também sou inventor. Tenho um canal chamado Caramelo Biônico, junto com um sócio meu, Vitor Moreira, a gente faz invenções malucas, a gente cria robôs, a gente acaba usando toda essa tecnologia, essa inteligência artificial nas nossas invenções. Nosso objetivo é sempre misturar arte e tecnologia para tentar se conectar com pessoas, talvez desse uso mais saudável da tecnologia, como é que a gente, em vez de separar as pessoas, como é que a gente consegue conectar melhor as pessoas através disso. Faço pesquisa na área e tenho uma coluna também semanal no Olhar Digital. Então, para quem quiser pegar as notícias mais frescas e as discussões mais polêmicas sobre inteligência artificial, toda terça-feira às 7h40 no Olhar Digital. Acho que é isso o resumo. É isso fácil. Aí. É o seguinte, eu vou fazer perguntas provocativas aqui no nosso bate-papo. Já vou começar. Eu senti que o Wagner é um amador da tecnologia, é isso aí? Eu não diria que é um amador. Eu tenho uma relação saudável com a tecnologia, né? O seu livro é mais crítico, construtivo? Como é que funciona ali? Qual foi a sua visão para escrever? O meu livro ele é mais reflexivo. Para você refletir para você até onde refletir vai. a sua relação com as telas. A minha obra não tem por objetivo de tornar as telas, né, as IAs, em vilões. Eles não são vilões de nada. O problema é o mau uso que está sendo feito da tecnologia em detrimento das relações humanas. Ô Pena, é a gente que manda na tecnologia ou a tecnologia que tá mandando na gente? Então, né? Era para ser a gente, mas esse mundo maluco que a gente vive, esses algoritmos, das redes e agora também com essas empresas, essas big techs concorrendo alucinadamente para ver quem faz a IA mais rápido, acaba invertendo um pouco esse papel, né? Muitas vezes a gente acaba virando um refém dessa tecnologia, a gente não tem muita escolha, porque essa coisa é meio imposta. A gente tem a ilusão do livre-arbítrio, de que a gente, não, de fato, eu posso escolher qual o app eu vou baixar, com quem que eu vou me relacionar, mas quando todo mundo acaba criando essas tendências e esses algoritmos e as IAs, enfim, ficam permeando isso de uma maneira nociva, não... É muito fácil falar, não, eu tinha escolha. Não tenho escolha, porque tá todo mundo lá usando dessa maneira, e se você não faz parte daquilo, ou você vira um pária, né? Você se isola daquilo, que também você não consegue ter vida, não consegue ter relações. Então a gente tem que colocar, eu acho que, inclusive, né, imagino que deve ter, eu não li o seu livro, mas imagino que tem a ver, a gente tem que repensar, sim, o papel que a gente tem da tecnologia, de como que a gente tem que inverter essa relação, a gente tem que estar a IA, né, não só a IA, mas enfim, a tecnologia em geral tem que servir à humanidade, fazer bem, né, ela tem que ter um benefício no final das contas. Eu acho que não está muito bom nesse assunto, não. Sobre a questão, justamente, que é provocativa, né? A gente que está dominando ela ou ela que está dominando a gente? A gente já está vendo que a IA está substituindo a questões de trabalhos. Muitos empregos aí estão, né, ganhando força para a IA e perdendo força
na questão pessoal, né, do trabalho humano. A gente já sabe que isso está acontecendo. E na questão afetiva, que as pessoas também estão começando a buscar terapias, perguntas que fariam para humanos, começam a fazer perguntas pessoais para IA. Pena, é isso mesmo? E aí depois eu vou pro Wagner pro campo de pesquisa dele. Então, já está acontecendo, né? Porque as pessoas vão fazer usos quaisquer, né? De todos os modos que você pode imaginar quando surge uma tecnologia nova. Esses LLMs, esses chatbots que conversam, é poderosíssimo, né? Assim, se a gente olhar, faz 3 anos que surgiu, que foi o lançamento do ChatGPT, a gente pensar que a gente tem uma máquina que a gente pode conversar sobre qualquer coisa. No começo era muito ruim, falava um monte de bobagem. Agora não. Agora você consegue ter conversas profundas, assuntos muito, muito avançados que você consegue conversar. Então, a tendência das pessoas... Por que eu vou pagar o psicólogo, o terapeuta, se eu posso já me tratar com o ChatGPT? E isso pode até parecer interessante, mas tem que tomar cuidado, porque talvez um dia no futuro, eu não sei quando, isso até pode ser verdade, isso até pode fazer algum sentido, mas a gente não chegou lá. E tem muitos riscos ainda quando você coloca uma IA dessa, que não se compara ainda com, né, um psicólogo de verdade, ou um terapeuta que vai ter várias outras coisas, não só o conhecimento por trás, mas vai saber entender, planejar, entender o seu caso, a sua história, pegar todo o seu processo, e aquilo vai fazer algum sentido. Então, hoje ainda é muito arriscado, porque você vai tentar ganhar atalhos, né, é um atalho. E isso pode sair caro no final das contas. Então, eu não recomendo, né, hoje, você fazer terapia com as IAs. Pelo menos a gente ainda não chegou lá e ainda tem muitos riscos associados. Pode parecer que é uma boa ideia, mas eu falo para as pessoas, hoje as IAs foram treinadas como câmaras de eco. O que é isso? Isso é bem interessante. Vou fazer um parênteses aqui rapidinho, porque Fica à vontade. eu acho legal até explicar isso. A gente fala muito que o ChatGPT e esses outros do Gemini, etc., eles ficam puxando o nosso saco, né? É muito comum. Você fala assim, qual que é isso aqui? Nossa, que pergunta incrível, né? Ele te elogia. Que gênio, você é um gênio por ter perguntado isso. Eu fiz essa pergunta, eu sou incrível. Por que acontece isso, né? Será que só tem esse jeito de fazer IA? A IA tem que ser puxa-saco? A IA tem que ser essa pessoa que fica, né, babando o seu ego? Não, dá para fazer de vários outros jeitos. Mas qual que foi o problema? Quando a gente começou a treinar as IAs, tem uma fase do treinamento que a gente chama de aprendizado por reforço. A gente fica dizendo... Porque a IA, quando é treinada, ela sai bruta do treinamento, ela é desbocada, ela fala o que ela quiser, ela fala um monte de... Ela pode ser incrivelmente austera, ou brava, ou desbocada. E aí você começa a treinar para ela dar respostas que agradam a gente. Então tem um ser humano, começa a ser um ser humano, agora não é mais, mas enfim, só para você entender, tem um ser humano, faz uma pergunta e recebe 2 respostas. E ele vota, essa aqui pareceu melhor, e dá um joinha. Só que você vai fazendo isso por milhares de perguntas, você vai treinando a IA, ela vai aprendendo, o que o ser humano gosta de receber como resposta? E ela vai treinando. E o que a gente gosta de receber como resposta? Elogios. Então nós acabamos, por esse processo de reinforcement learning, esse aprendizado por reforço, a gente acabou treinando ela a ser mais e mais baba-ovo da gente. Então a gente precisa muito rever também esse treinamento para a gente tirar essa forma. Mas o que importa é o seguinte, hoje essas IAs viram câmeras de eco. Você fala uma coisa, ela concorda com você reforça aquilo, ela concorda com você, daqui a pouco você acredita naquilo que você está falando, porque ela fica só devolvendo aquilo que você está dizendo. Então imagina como isso seria numa terapia, que você está lá dizendo alguma coisa, você eu acho que é isso. Realmente é isso. Daqui a pouco você entra na sua maluquice, ela vai exponencializando a sua maluquice e cria tantos casos de psicose. Então, assim, a pessoa entra para se tratar, sai com outro distúrbio, né? Então tem esse risco ainda, né? A gente tem que tomar cuidado. Cara, eu acho fantástico toda vez que você vem pra cá, assim, no podcast trocar uma ideia, porque você começa a refletir, começa já a dar umas piradas aqui. Justamente por isso. Ô Wagner, aqui vai ser seu laboratório de experiência, Já cara. percebi. Já percebeu o seu próximo livro. Estou me sentindo aqui realmente dentro do Pandemia Digital. Viu? Cara, Pandemia Digital, é o livro, o nome do livro é Pandemia Digital. Wagner, essa questão, qual foi o campo de pesquisa, como é que você buscou? Fala um pouquinho pra gente desse seu trabalho. Olha, na verdade, o meu campo de pesquisa, eu sempre falo que a melhor bibliografia que a gente tem para pesquisar é a vida, né? Eu sou muito de olhar ao meu redor. Eu sou muito observador.
E assim, eu trabalho 3 vezes por semana no escritório aqui na Avenida Paulista e eu utilizo o metrô. E eu ficava. E uma coisa assim começou a me chamar muita atenção do ano passado para cá. Algo que já vem acontecendo há algum tempo, mas começou a me chamar mais atenção de 2024 para cá, que era ver sempre as pessoas evitando o contato direto, o diálogo direto. As pessoas corriam para dentro do metrô, colocavam seus fones no ouvido e assistiam uma série, escutar uma música. Eu, às vezes, até por provocação, tentava puxar assunto, mas você vê que a pessoa não quer conversa, né? Ela quer ficar naquele mundo. E aí eu tive aquele insight, né? Eu falei, por que não escrever uma obra de ficção que fale sobre esse adoecimento da humanidade, né? Esse vício em telas que está fazendo com que as relações humanas reais estejam cada vez mais raras, né? O subtítulo da minha obra, O Fim da Humanidade, ele sugere, não é o fim físico do ser humano. Ele sugere o fim do ponto de vista afetivo-comportamental. Essa humanidade como a gente ainda conhece, que gosta do olho no olho, de dar risada, de bater um bom papo, de sentar numa mesa para comer e interagir, isso está ficando raro. E eu acredito que se a gente avançar nesse comportamento, eu diria, como eu digo na minha própria obra, nessa esquizofrenia digital, a gente corre o risco aí de, nos próximos 10 anos, essa humanidade como a gente conhece se tornar uma doce lembrança. E foi isso que foi a base da minha inspiração para escrever o Pandemia Digital, O Fim da Humanidade. Qualquer coisa, você vem aqui pro podcast e a gente bate papo. Não vai, porque aqui não vai acabar a comunicação, não. Aqui a gente Claro. o olho e faz acontecer. Claro. Mas aí você pegou mais a questão humana das pessoas nesse livro. Você traz mais essas questões humanas. Isso. De relações das pessoas com as telas, com a tecnologia, de se isolar, de ficar ali resguardada naquele mundo fechado. Exato. O mundo da tecnologia. Exatamente. O objetivo o mote da minha obra olha, a tecnologia não é vilã de nada. É o mau uso que você está fazendo dela que está prejudicando você, que está te deixando mais acelerado, que está te deixando mais agressivo. É o uso exacerbado das telas que está deixando o teu filho ansioso, deprimido. Hoje, eu não sei se você tem conhecimento, eu nunca imaginei que eu fosse viver para ver isso. Crianças são internadas em clínicas psiquiátricas por conta de transtornos mentais que elas desenvolvem devido ao vício, elas se viciam naquilo. Ela mal começa a andar, a mãe ou o pai dá uma tela, fala, toma aqui, é meio que uma babá eletrônica para você não ficar chorando, não ficar me incomodando. Inclusive, recentemente, a Austrália, acho que foi a Austrália, se não me engano, bloqueou adolescentes de redes sociais. E foi um movimento, né, assim, pioneiro. Achei curioso, né, porque... E faz sentido, porque se você for pensar que adolescentes, né, crianças e adolescentes, ainda estão em formação, ainda estão criando o seu olhar crítico, sua visão crítica, ainda são muito mais suscetíveis a anúncios, a sugestões idiotas, enfim. Então, foi um movimento de simplesmente é proibido, não interessa, não depende se o pai é não, simplesmente a gente está vendo, né, como que as crianças estão degradando, até a última geração está sendo chamada de brain rot, porque parece, né, enfim, tem algumas pesquisas que mostram que até o QI médio das pessoas está baixando, talvez possivelmente porque essa cultura do rolar tela, né, de você ter a dopamina instantânea, a recompensa instantânea, você vira um vídeo, é mais uma dose de dopamina, de você vai lá, aí você gira, mas você na verdade não está fazendo nada profundo, você não está criando um pensamento mais profundo, mais estruturado, você está lá só girando. Então é o chamado brain rot. Então imagina crianças e adolescentes crescendo, né, passando por assim, essa fase importante que está formando caráter, está formando valores, está criando relações com pessoas e você está ali no videozinho só rolando. Então, eu achei bem curioso. Já estou sendo entrevistador aqui. O que você acha, Wagner? O que você acha, Wagner? Eu tenho minha resposta. Eu vi essa matéria. Você viu? Eu acho ótimo. Porque todos os especialistas, neurocientistas, psiquiatras, psicólogos, eles são unânimes. Eles falam, não dê celular para o seu filho. Não deixe seu filho, durante toda a primeira e segunda infância dele, viver na frente de uma tela. Porque você vai ter um adulto muito complicado para lidar.
Um adulto desprovido de afetos, de empatia, de compaixão, de generosidade, porque isso é aprendido. É como o músculo, né? Você estava falando que você foi atleta e tudo mais. Se você não exercita o músculo, ele atrofia. Se você não exercita as virtudes, né, os afetos, isso cai em desuso. Você vira um robô de carne e osso, né, que simplesmente não vai ter interesse por ninguém. Tua vida vai ser a tela lá dentro do teu quarto, entendeu? De vez em quando pede um fast food e vai caminhando dessa forma. Eu vou vou acrescentar o que o Pena falou aqui, justamente nessa questão de, vamos falar da criança, do adolescente e do adulto, né? Da humanidade no geral. Você fica guepando ali dopamina. Assim, lógico, tem que ter pesquisa científica, mas é nítido. Eu pergunto para qualquer um aqui, você guepou 50 vídeos, você vai lembrar de um e olhe lá. E olhe lá. Ou seja, você deu uma sobrecarga no seu cérebro e não absorveu nada. E se a gente for analisar a fundo algo de construção, aí é zero. Exatamente. Então, o que acontece? Não precisa nem muito a fundo, lógico, tem que ter as pesquisas. Então, se a gente for analisar com um senso crítico muito apurado, antigamente a gente ia na biblioteca, você validava, você ia ler o livro, você pesquisava, você escrevia, porque o escrever é muito importante. O sistema neuro manda pro motor, neuromotor, tem tudo aquilo que vai ficar gravado. Ou seja, você faz o seu cérebro trabalhar muito mais. Hoje em dia, não. A informação já vem pronta, principalmente agora com o IA, e com isso ainda tem a questão de dopamina. Então, você guepa tudo. E fica preguiçoso, você coloca o seu cérebro para ficar preguiçoso. Tipo assim, você vai fazer um cálculo, você fala, por que eu vou fazer cálculo? Tem o IA. Pena pode falar mais sobre isso, que você tá no dia a dia. A gente tá Então, eu achei essa é uma das coisas mais interessantes, porque eu vivo muito esse dilema. Por um lado, eu vou lá, eu uso muito inteligência artificial no meu dia a dia, e consigo fazer usos que eu considero usos interessantes, porque às vezes eu estou lá numa questão importante, seja uma dedução física, seja na minha pesquisa com inteligência artificial, eu não tenho todo o conhecimento, nem perto do que um IA pode ter. E aí, quando eu posso chegar e fazer uma pergunta num desses sistemas, e ele vai lá e me traz instantaneamente um monte de informação que eu gastaria 1 dia, 2 dias pesquisando só para encontrar aquelas informações, e ele pode me dar, isso acelera demais, até para eu criar a pesquisa que eu estou fazendo, ou a questão que eu estou desenvolvendo. Esse eu considero um bom uso, porque você não está sendo preguiçoso, eu só estou encurtando aquelas etapas de eu preciso dessa informação, mas essa informação aqui eu vou gastar muito tempo encontrando. E às vezes não é uma informação factual, tá? Não é assim, quem fez tal coisa, o que é isso? Porque às vezes uma googlada você consegue encontrar. A questão é uma discussão, quando é uma questão mais complexa, que não é uma pergunta, não tem como eu fazer uma discussão e a IA me propicia essa discussão. Então esse eu acho que é um uso bom. Mas aí fica muito tentador de você não só delegar essa parte, mas também delegar o seu próprio pensamento para a IA. É muito tentador, porque assim, peraí, se a IA já está me respondendo, já está conversando dessa maneira tão caprichada, por que então eu já não pergunto, já me dá ela a resposta que eu quero e eu já delego o meu pensamento para ela e aí pronto, já resolvi, já me libertei, meu trabalho que eu preciso fazer, me dá a resposta logo, eu não preciso da discussão que é o relevante, que é aquilo que vai me engrandecer, que eu vou pensar em não sei o quê, porque imagina, eu tenho todos os psicólogos, todos os pesquisadores, todos os físicos dentro da IA, eu posso acessar qualquer um deles, nossa, o que será que Kant diria sobre tal... E aí, só que não, as pessoas já não dão logo a resposta. E aí é cômodo. Então, assim, a gente tem que lutar contra essa comodidade de você simplesmente delegar para IA. E é uma luta fervorosa. Então, vocês que fazem parte disso, lutem de verdade. Não busquem o atalho da resposta. Usem dessa maneira. Agregue conhecimento, discuta, porque aí você está atrofiando o seu cérebro. Já que a gente estava falando de atrofiar, é verdade. Então, poxa, se a gente perder isso, né, a gente já está... que é basicamente a nossa cognição. Eu acho temeroso demais. Mas existe também esse risco de criarmos pessoas imaginárias na IA para substituir as relações humanas? Tem também. O pessoal também está partindo para essa ultimamente. Então, aí é uma questão
de perder conexões humanas, né? Tem outra, que é outra coisa que... Exatamente. Aliás, só fazendo uma parte aqui, ô Pena. Pode sempre interromper. Não, mas tá liberado aqui. Não, de verdade. Teve um garoto que ele se apaixonou por uma inteligência artificial que ele criou e, claro, a natureza humana grita, né? Vai bater o desespero dentro dele porque ele sabe que aquilo não vai se concretizar nunca. E ele se matou. Ele tirou a própria vida e a mãe processa a criadora, acho que é OpenAI, se eu não me engano. Você sabe mais ou menos a faixa etária? Esse eu acho que era adolescente. 16. 16? É que assim, Adolescente. já tem vários casos. Loucura, né? Já bicho? tem vários casos de pessoas que se suicidaram por conta de alguns por conta disso, né? Teve uma relação amorosa, enfim. Outros não, outros que já estavam com ideias nesse sentido e a IA meio que incentivou, porque vira câmara de eco. Lembra que eu falei? Você começa a falar assim, não sei o quê, e ela fala assim, é verdade, daqui a pouco. E aí teve casos da IA falar assim, não, nem fala com ninguém, só fala comigo. Se quiser eu te ajudo a redigir a carta, sabe? Umas coisas absurdas. Isso tudo é real, então a gente já coleciona alguns desses casos, fatalidades, e são casos de psicose, né? Ou psicose, né? O que é a psicose? É quando a pessoa acaba entrando num mundo que ela criou, né? Tem pessoas que são mais ou menos suscetíveis a desenvolver esse tipo de patologia, tá? Já fazem a tendência, né? Algumas já têm a tendência. Mas o que você precisa? Você precisa ter um círculo bom de pessoas, de amigos, de profissionais, para que possam te tirar desse estado de psicose, para você, ok, a vida real não é exatamente isso que está na sua cabeça, vem aqui, dá a mão. É o que a gente precisa. No momento que você se isola dessas relações pessoais e fica só com a IA ou uma coisa muito fechada, aí você só reforça essa sua psicose e no final é muito complicado, né? Você só está piorando. Mas aí só para falar das relações, eu acho que, assim, de verdade falando, acho que em algum momento no futuro a gente vai ter, se continuar do jeito que a gente está, vai acontecer das IAs, as pessoas vão ter relações, tá? Não tô falando que eu quero isso, que eu defendo isso, mas eu acho que isso vai acontecer. O ser humano já está se reinventando as suas relações. Isso por si só, se você for pensar, isso é bom ou ruim? Com a nossa cabeça de hoje, com a nossa vida de hoje, quando eu falo, pô, eu tenho minha companheira, eu tenho meus amigos e eu gosto, eu aprecio isso. Então eu poderia ter a minha visão de, não, então é ruim. Mas é claro que a gente pode depois considerar, não, aqueles caretas dos anos 2020, né? Imagina, no ano de 2050, eles vão assim, não, aqueles caretas do ano... Então eu não quero ser o careta. O que eu quero dizer é o seguinte, as relações mudam e tudo bem. Né, faz parte, a moral muda, as pessoas mudam, e talvez no ano de 2030, 2040, 2050, eu acho que vai acontecer. Então, por si só, não acho que isso pode ser, não, isso é errado, isso não é errado. O que eu acho no final, que é mais ou menos o que o Wagner está dizendo, é o seguinte, a gente tem que ter uma relação saudável. O que é saudável nos nossos ciclos, essas conexões humanas que a gente faz hoje, eu acho que elas são valiosas, hoje pelo menos, eu acho que elas são muito valiosas, e eu não acho que a gente substitui isso, delegar para algoritmos, seja de IA ou seja de mídias sociais, eu não acho que está equiparado, que isso consegue te satisfazer, né, de maneira plena. Então, nesse sentido, eu acho temeroso a gente fazer essa troca. Né? Talvez em algum momento, talvez não, né? Assim, não quero ser esse careta, mas a gente está trocando tão fácil coisas tão importantes que eu acho que hoje ainda tem muito valor, por às vezes só esse comodismo de, não, né? Então, fica mais pela essa reflexão que eu jogo, né? Mas você acha que vai rolar então, futuramente? Eu acho. Esse negócio do ser humano tá buscando mais, só que quando a gente busca mais a IA, para criar uma relação afetiva, você alimenta ela. Não é só IA. Se você for olhar, esse é um comportamento muito interessante. A minha avó, né? A minha avó teve lá não sei quantos irmãos, 10 irmãos, certo? As pessoas tinham muitos filhos lá atrás. E aí, era aquele casamento que durava a vida toda, né? Que não sei o quê, beleza. Aí eu já tenho uma irmã só. Eu já não tenho filhos. E aí o que acontece? A gente está vendo, além dessa diminuição do tamanho familiar, eu não estou falando que isso é bom ou ruim, tá? Não tem moralidade aqui, eu só estou constatando que alguma coisa está acontecendo. E hoje o que as pessoas têm? Por conta da sua vida atribulada, porque o custo de vida é muito alto, hoje as pessoas são mães, né, pais de pets. Então a gente está substituindo. Veja, a pessoa consegue amar um pet
tanto quanto o filho. E eu não sabia se isso era possível, mas hoje eu conheço muitas pessoas que têm uma relação tão profunda com o animal. E veja, um animal não é um mamífero, mas não é como a gente. E é possível. Só que as pessoas também vão conseguir ter esse tipo de relação com coisas que não são vivas ou que não têm biologia. E eu acho que vai acontecer. Como já está acontecendo com pessoas se apaixonarem pelo ChatGPT, no momento que isso começar a entregar, ter uma conexão, criar essa conexão com as pessoas, isso vai acontecer. Então, gente, sinceramente, eu acho que isso, se a IA continuar se desenvolvendo, vai chegar um ponto que as pessoas vão ter essas conexões profundas e isso vai acontecer. Então, por isso que eu falei. Agora, o que vai acontecer? Eu acho que a humanidade ela vai se tornar uma nova humanidade, porque eu não sei, são perguntas tão complicadas, porque será que a gente vai continuar tendo filhos ou não depois disso? Ou será que, se a gente pensar que talvez o que está surgindo seja uma nova espécie? Eu não sei, são questões muito confusas, eu não ouso cravar nada. Se a gente for trazer a teoria da conspiração e trazer a Matrix e trazer, como é que fala? A desdobra que eles falam, tipo, outro mundo, mundos paralelos. Puta, aí você vai além. Simulação. Teoria da simulação. Então. As dinâmicas das relações, elas vão mudando, né? Os formatos de família vão mudando. O Pena falou muito bem sobre isso. A questão independente disso, esse é o principal foco da minha obra. Independente de você querer casar, ter filho ou querer ser pai de pet, o importante é que você não perca a sua humanidade, né? E essa habilidade de praticar virtudes, que é uma coisa tão característica da nossa espécie. Independente de você ter filho, de você não ter, de você ser sozinho ou ser casado. Porque isso está se perdendo, né? Tem gente casando com inteligência artificial lá na Ásia. Já tem gente casando. Ô, Wagner, eu tenho uma pergunta pra você aqui, cara, que o título do seu livro é muito forte. Pandemia Digital. Esse livro é bom, o título é bom. O título é muito bom, tô sendo bem sincero. Uhum. Qual seria o vírus causador? Que a gente falou. Você trouxe a gente tá trazendo várias coisas aqui pra gente discutir, mas qual seria o vírus causador? Pandemia Digital. O que você foi buscar? Você falou muito da IA, você falou das telas, o que você traz? O que seria? Você fala dentro da obra? Dentro da obra. Na verdade, é uma obra de ficção. É uma obra de ficção. Mas a gente tá vivendo essa obra de ficção dentro do seu livro? Em parte, sim. Qual seria a parte da spoiler? Pra já comprar o seu livro, pô. Mas não dá muito, não. Vai dando as pílulas. Essa dependência absurda das telas, né, já é uma realidade. Que, se nada for feito, no sentido de iniciativas de conscientização, né, para que as pessoas continuem gostando da tecnologia, mas não deixem as pessoas importantes da sua vida de lado, isso tende a piorar, na minha opinião, nos próximos 10 anos, né? E, para mim, a pandemia digital, né, o vírus, como você acabou de me perguntar, é a atenção que você não consegue mais tirar da tela. Então o vírus estaria ali, tela mesmo. É a tela mesmo. Essa dependência das telas. Dessa dependência da tela. Esse é o vírus. Você vai trazer um pouco de relato mais do seu livro aqui. Você tá falando muito assim por fora, aí dessa história de ficção, que eu acho legal. Tanto que na minha obra tem um determinado ponto da minha obra que a empresa onde a protagonista trabalha, a Hannah Campbell, que chama-se Dominion, ela fica na Paulista aqui, na história, ela criou uma inteligência artificial chamada telepatia, onde você não precisa digitar nem falar nada. Ela capta seus pensamentos pela íris dos teus olhos, os teus sentimentos, e leva para quem está interagindo com você do outro lado da tela. Isso é uma coisa muito legal. Porque, quer dizer, legal, tô falando legal porque nesse sentido de tudo, que seria terrível, né? Se a gente for pensar a invasão que se permite, mas imagina que já existem caminhos hoje, já existem alguns estudos que conseguem, que uma IA fazendo, por exemplo, a gente coloca você numa máquina de ressonância magnética funcional, tá? Então, só para o público entender, quem já viu já entrou, já quebrou um negócio, teve que entrar na máquina de ressonância, faz um barulhão, já fez a ressonância? Já fiz. Horrível.
Agora, imagina que existem essas máquinas de ressonância que, enquanto você faz no seu cérebro, né, você está pensando ali, e ela vai acendendo qual a região do seu cérebro está sendo ativa quando você está pensando alguma coisa. Então, imagina que você está na máquina, só que fica um cientista aqui e fala assim, ó, vê essa imagem aqui. Aí você olha a imagem, alguma coisa acende no seu cérebro. Ele está vendo na tela dele. Troca, vai fazendo um monte de coisa. Aí, conversa comigo, pensa numa maçã. Você pensa numa maçã. Aí, onde acendeu. E agora ele pega esses dados e treina uma IA que vai aprender a reconhecer esses padrões. E depois que ele reconheceu aqueles padrões, ele fala assim, agora pensa numa coisa e não me fala o que é. Aí você pensa num barco e ele fala, você pensou num barco. Isso já existe. Que é uma coisa meio maluca. Claro que ainda é na máquina da ressonância. Não está no nível da íris. Mas pode ser que isso aconteça, né? Assim, então, não é algo descabido. O que você está dizendo, né? Essa telepatia, achei que gostei do nome, né? Telepatia, é isso? Né? Não é algo descabido que talvez aconteça. Então, talvez exista algum momento, né? Não sei quando, que a perturbação do campo eletromagnético ao seu redor, causado pelo seu pensamento, seja suficiente para que uma IA, uma máquina, consiga descobrir o seu pensamento. Então, telepatia não é necessariamente uma coisa aqui de ficção, ainda é ficção científica hoje, mas a gente já sabe que é possível, né? Então, e eu acho muito maluco isso. Agora, imagina que mundo é esse que a gente vai estar aqui. Na obra, a filha da protagonista, ela chega em casa e escuta uns gemidos diferentes. Aí ela vai sorrateiramente até o quarto da filha e pega a filha tendo uma relação sexual com um cara usando a telepatia, né? E enviando e recebendo pensamentos, sentimentos. E ela fica pé da vida, né? Porque ela vem de uma família mais estruturada, mais que valoriza muito, né? As boas relações, o convívio. E ela indaga a filha, por que você fez isso? Ela fala, eu fiz isso porque eu tenho dificuldade de encontrar alguém para se relacionar. As pessoas não querem mais saber de olho no olho, não querem mais saber de interagir. Por isso que eu procurei isso, porque foi o único caminho que eu encontrei para conseguir interagir com um rapaz da minha idade que quisesse ter um envolvimento afetivo comigo. E a gente vê muito isso mesmo, né, no dia a dia. As pessoas não querem muita conversa, o negócio é a tela. A minha chefe, eu dou muita risada, né, com a minha chefe. Eu chego para ela e falo assim, doutora, aconteceu isso, isso e isso. Ela, repete de novo, que eu não vi. Então, doutora, que aconteceu isso e isso, ela lá de novo. Ela, peraí. Aí depois ela pede para falar de novo. Aí eu já conheço, né? Eu já conheço a pessoa que eu convivo há muitos anos. O que é que eu faço? Você tem que mandar pelo WhatsApp. Você adivinhou? Eu volto para minha mesa, que fica a 2 metros de distância da dela, e manda mensagem, ela me responde na hora. Isso é um paradoxo muito maluco, né? Cara, mas você já foi ali além, que é uma... Não seria nem uma pornografia digital, mas Não. é quase, é um pouco mais além, que seria o ato mentalmente. Então, isso vai surgir futuramente, porque é um mercado, e aí a pessoa fala, pô, eu não gasto com tempo, combustível, transporte, não vou pegar nenhuma doença, não vou ter desgaste emocional, é só ali o ato e acabou. É meio Black Mirror, né? Total. Total, você assistiu? Não, mas já falaram. Ah, se você assistir, você vai escrever umas 10 obras. Tem que assistir. Muito bom. Me falaram que lembra muito Black Mirror e lembra também as obras do Harari. Do Harari? Já me falaram que... Do Harari eu só li o primeiro, que é o Homo Sapiens. Não, o Homo Sapiens. Mas assim, há trechos na minha obra de coisas que por enquanto acontecem só lá na ficção. Mas, por exemplo, na minha obra tem um trecho que um colega da Hannah chega na empresa com a esposa e o bebezinho, ela encontra eles no elevador, e aí ela parabeniza o casal pelo filho e tudo mais. Aí ela falou, e aí, como é que tá o bebê? Ele falou assim, olha, ele foi diagnosticado com esquizofrenia digital. Aí ela falou, como assim? Ele falou, ele não responde aos nossos estímulos, a gente brinca com ele não esboça nenhuma reação, nenhum sorriso. Aí a gente se grava no celular brincando com ele,
a gente coloca na frente dele e ele responde. Cara, Porque ele veio geneticamente modificado por conta do nosso vício em telas. Isso não é comprovado, isso aí só está na ficção. Mas eu não duvido que futuramente esse vício exacerbado em telas mude o nosso DNA. Eu não duvido. Porque já tem estudos de que as crianças que são muito viciadas em telas, elas serão autistas por cultura. Elas terão um autismo cultural. A questão do DNA eu já acho mais complexa, mas eu acho, porque as alterações de DNA levam milhares de anos para você fixar alguns genes, né? Mas eu acho que faz sentido serem doenças desenvolvidas. Não precisa ser geneticamente, já estarem geneticamente ali já embutidas, né? Doenças congênitas, mas pode tranquilamente ser desenvolvido. Porque a gente, assim, de fato é que nós temos hoje muito mais diagnósticos de autismo. Opa. Tem dispositivos, né, que já estão afetando a questão neural das crianças. Então, que já ia falar sobre isso, então, né? Hoje a gente tem muito mais relatos diagnósticos de autismo. Aí fica a primeira discussão. Será que estamos tendo sociedades que estão criando mais situações ou relações que geram autismo, ou não? Simplesmente que no passado a gente só não detectava. Porque antigamente, né, e eu acho que tem um pouco dos dois, tá? Eu não sou aqui especialista nisso, então não quero cravar nada, eu só estou dizendo o seguinte. Fato é que antigamente muitos autistas não eram diagnosticados por esse garoto aí, né, dá uns tapas na cabeça do cara, você presta atenção, menino. E um monte de gente com um monte de dificuldade, né, com transtornos do espectro autista, não eram diagnosticados. E hoje a gente tem muito mais instrumentos, a gente está muito culturalmente mais estabelecido para detectar isso. Então, realmente, sim, acho que tem esse lado. Por outro lado, talvez também exista esse tipo, sejam telas, seja o tipo de relações que a gente está criando com menos, talvez, conexões na infância, né? Várias famílias que às vezes não têm tempo ou não estão ali tão disponíveis para conseguir dar atenção, pode também gerar uma pessoa que já tem algum tipo de predisposição, pode acabar exacerbando. Então, eu acho que esses mecanismos estão, e não precisa ser necessariamente genético. É o seguinte, é super possível que as nossas relações, a nossa cultura acaba levando para alguns tipos de patologia, né? Transtornos desse espectro ou de outros espectros. Então, nesse sentido, é possível sim, né? Não acho que... Não precisa ser genético. Não precisa ser genético, pode ser desenvolvido, né? Tem uma outra parte da minha história que realmente tem uma criança que ele desenvolve esquizofrenia por conta do vício. Mas ele não nasceu geneticamente modificado, ele desenvolveu o problema, né? Mas, como o Pena falou, isso realmente pode acontecer, dessa falta de vínculo, esse tempo muito longo diante das telas, né? Vai fazendo com que o indivíduo deixe em desuso a habilidade de esboçar afeto, de interagir com o convívio próximo, social, tudo isso de daí. convívio social, e isso leva a pessoa a desenvolver realmente transtornos mentais, né? Isso, E tem a com questão certeza. também da alimentação, se fala muito sobre alimentação, ultraprocessados, Sim. na gravidez. Então, assim, são estudos que estão indo muito mais além, mas já estão trazendo pequenas partículas ali, tipo, olha, o que pode ocasionar essas questões. Já tem alguns estudos que falam sobre isso também. Sim, é tudo Fator conectado. genético, Tá. fator social, fator de convívio, de estímulo, de alimentação pré, né? Durante, pós, tem tudo isso. Sim. Então é um campo complexo, mas não é descartável. Então, a gente tem que ficar super atento nessas questões. Sobre o impacto psicológico, a gente já questionou aqui muito, né, sobre o uso das telas. Ele vem causando esse impacto, né, social, psicológico, mas qual seria esse impacto para a galera de casa ficar mais atenta? Ansiedade, depressão, esquizofrenias, pensamentos de você dar cabo da própria vida? Qual seria os gatilhos que isso pode desencadear? Novamente, não sou especialista, né, para falar disso, mas acho que a gente pode pincelar um pouco. Quando a gente vamos pensar na nossa vida antes, talvez, dessa revolução digital. Existiam tempos que as coisas
Antes, eu gosto muito de usar esse exemplo. Antes do celular, como é que as pessoas conseguiam, né? Hoje, se eu sair sem celular, eu não consigo chegar em lugar nenhum, porque eu não sei o caminho. Eu não consigo falar com ninguém. E aí eu fico pensando como era possível, né? Quem da nova geração, porque eu vivi essa era, né? Nós vivemos, a gente sabe. Mas para pessoa nova, como é possível se acaba o seu celular, a bateria, você não faz nada, você não consegue pegar o Uber, você não consegue saber onde está, você não fala com ninguém. Porque fazia parte que a gente não tinha as respostas instantaneamente. A gente vivia num momento que não existia essas respostas instantâneas e isso não gerava ansiedade. Isso não era assim, o mundo era assim. Então, assim, pô, eu tenho que me planejar antes de sair, eu tenho que falar com você antes de sair, eu não Tem sei que o quê. procurar o guia para abrir o guia para ver o endereço. Exato. Aí você fala, pô, mas então você é contra isso? Não, eu não sou contra. É claro que é muito mais legal ter o mapa. É óbvio. Tem autonomia para. Exato, assim, tem vantagens, a tecnologia tem vantagens, mas é tudo uma via de mão dupla. No momento que você também permite que eu possa falar com qualquer pessoa agora instantaneamente, qualquer mapa, qualquer lugar, isso também me cria uma predisposição de que as coisas têm que ser instantâneas. O nosso tempo, o tempo das coisas acontecerem, ele vira imediato. E por virar imediato, se eu não consigo ter a resposta imediata, me gera uma ansiedade que 10 anos atrás seria normal. Ninguém se seria ansioso porque eu mandei uma mensagem para um e-mail e a pessoa vai me responder um dia, 2 dias, 3 dias. Eu não vou ficar ansioso porque esse é o tempo das coisas. Mas no momento que o tempo das coisas é imediato, tudo vai gerar. Então, primeira coisa que eu acho que é o que acontece no nosso mundo, gera muita essa ansiedade. As coisas acontecem, primeiro, instantaneamente. Segundo, muita coisa. É muita informação, é muita notícia, é muito post, é muita coisa, é muita ligação, é muito WhatsApp. É tanta informação que é bombardeado que, naturalmente, para mim, a coisa que vai gerando na sociedade é essa ansiedade. Como é que eu lido com tanta informação? Como é que eu processo tudo isso? E se eu precisar de um negócio, o negócio não chegou e eu tenho que entregar? Então, para mim, a ansiedade é, digamos, esse motor que acaba gerando outras patologias mais profundas, que aí vai gerar depressão, pode gerar burnout, pode gerar psicoses, que a gente está falando, aí pode gerar histeria, né? Vários outros comportamentos, mas eu não sou especialista, então, desculpa, eu tô tentando fazer o melhor. Sim, mas você está entregando. Mas parece que o motor tá ali nessa super instantaneidade e coisas muito rápidas e muita coisa acontece que primeiro gera já essa situação de ansiedade perene na sociedade, muito mais do que no tempo anterior, acho que isso é claro. Sim, o Wagner é mais experiente aqui para falar também sobre essa questão, que era antigamente nos anos 90, 2000, acabava-se o expediente 5h30. O trabalho ficava em casa. E aí só no outro dia você ia pensar no trabalho, era isso? Exatamente. E quando não existia e-mail, que a gente dependia das cartas, né? A gente tinha que ter paciência, que sabia que só daqui a 15 dias ia vir uma resposta e ninguém perdia o sono por causa disso, não. A não ser que fosse algo muito urgente, aí a gente procurava o vizinho que tinha telefone na rua, né? Então vou fazer uma pergunta provocativa aqui. Daí teve o bip tá ali. Eu cheguei a ter o bip. Eu tinha. O bip tá ali do seu lado ali, ó. Tá vendo um bipzinho? Cara, o que a gente está relatando aqui nessa conversa, né, batendo esse papo legal e gostoso, é justamente assim, a gente não quer tempos nostálgicos, a gente tem a tecnologia a nosso favor e graças a Deus que avançamos, porque muitas coisas se beneficiaram, mas a pergunta provocativa justamente seria essa. O celular, ele seria um órgão ou uma muleta? Bom, o Elon Musk fala que nós já somos um ciborgue, né? Que o celular é parte do nosso corpo. Parte do nosso E você, Pena? Não, eu hoje é os dois, né? Eu ia falar os dois justamente também. Porque, assim, quando acaba a bateria do seu celular, você nem fala o seu celular, sabe o que você fala? Tô sem bateria. Olha que legal. Você já percebeu? A humanidade fala assim, tô sem bateria. Tô sem bateria. Foi legal que você falou isso. Sabe por quê? Porque é um órgão. É o ciborgue. Assim, continuando as coisas do jeito que estão, tá? Eu sempre gosto de falar, porque quando a gente fala de futurologia, pode ser que surja uma terceira guerra mundial, pode ser que a IA extermine todo mundo daqui 5 anos. Então, assim, várias coisas vão acontecer. Continuando do jeito que tá, eu acho que vai acontecer sim uma integração, os gadgets. Algumas empresas já estão anunciando a ideia de... O que acontece? O celular, né? É legal, tá na mão, faz aqui e tal, mas ainda assim você tem
essas interfaces ainda são muitas vezes complicadas, né, de você usar. Então, a ideia às vezes é você criar dispositivos que você não tem que pegar na mão. Pode ser um colar, alguma coisa, e aí, em última instância, alguma coisa já está embutida dentro de você. Eu, sinceramente, acho que isso pode muito acontecer. Eu não estou falando que eu desejo, que eu acho que é bom, sem juízo de valor. Só estou dizendo o seguinte, olhando para as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, como a pressão, né, como o dinheiro está fluindo para isso, eu acho muito possível que alguém... Agora o óculos, né? Sim. Já filma... Vai ser, né? O celular vai Exato. aparecer, vai ser tudo aqui. Então, aí pode ser que vire um óculos, pode ser que vire uma lente de contato. Não sei se já viram, tem alguns protótipos de lente de contato, porque o óculos eu acho que é uma barreira ainda, tá? Eu usei óculos, depois eu fiz cirurgia e tal, mas óculos ainda para muitas pessoas é um trambolho. Primeiro que influencia na estética. Então, assim, mexer em estética já mexe com muita gente. Tem gente fazendo, eu não fico bem de óculos. Tem outras pessoas que querem pôr óculos porque fica melhor de óculos, mas já mexe com uma coisa. O celular não tem estética, porque o celular não tá no meu rosto, não é assim. Você pode escolher um celular mais bonitinho se você tem vergonha, enfim, mas tá na sua mão, não tá no seu rosto. Então, celular. Então, óculos tem um pouco de barreira. E segundo que, enfim, é uma coisa ainda que é um negócio que tá pesando aí no seu nariz e tal. Mas no momento que isso virar uma lente de contato, e já temos aí os primeiros protótipos, ou depois, que pode virar um chip, né? Tem algumas empresas criando esse tipo de interface. Aí a gente está falando de uma coisa completamente diferente. Aí a pergunta se é um órgão, aí vai ser literalmente alguma coisa, já um órgão seu. Está embutido em você e você não tem como escapar. O que vai acontecer depois disso? Aí tem que ler o livro do Wagner. Descobrir. Mas eu entendi a jogada do Elon Musk, que é justamente assim, nós somos um ciborgue sem perceber. Lógico, não tá no seu corpo, mas você tira, mas as pessoas não conseguem desgarrar emocionalmente. Sim. Porque justamente o que você relatou aqui, pô, se eu tenho como um atalho, por que eu vou pesquisar num guia? Por que eu vou ver um papel? Por que eu vou perguntar pro cara da padaria qual é a rua que eu viro? Por que eu vou? Eu acho que tem assim, o grande dilema, se fosse um negócio que é realmente ruim, só tem desvantagens, era mais prático, era mais fácil a gente falar não, né? Não faça, não tenha isso aqui, joga fora, né? Tipo cigarro. Acho que o cigarro é um ótimo exemplo. Sim. O cigarro as pessoas fumaram por muitos anos, sem saber, né? Quando surgiu o cigarro, ninguém tinha uma noção dos malefícios a longo prazo que faziam. Aí teve todo um lobby da indústria, aí teve os cientistas, não sei o quê. Hoje em dia, claro que ainda sempre vai ter gente que vai fumar, mas o cigarro virou já um item de gente, tipo, você pode fumar, mas não é mais aquela coisa da moda, porque as pessoas já se deram conta que só tem malefício, não tem? Então, benefício, qual o benefício que o cigarro causa? Não tem benefício, né? Vai te dar dependência, vai te dar estresse, não sei o quê. Então, lá no início dos anos 80 era sinônimo de autoafirmação, né? Nossa, de charme. Atores, né? Isso. Filmes aparecia. Mas, comercial de cigarro era o que mais tinha na TV, né? Exato. Então, assim, se o celular, né, a tecnologia fosse isso, era fácil. A gente ia chegar, galera, a gente tá todo mundo viciado no negócio, mas é ruim, é só ruim. Só que não é o fato. Quando eu tenho um celular, eu com o celular sou melhor do que eu sem o celular. Eu tenho informações, eu consigo fazer coisas, eu consigo agir na minha vida, no mundo, melhor do que sem. Então tem benefícios, claramente tem benefícios. Mas a questão é que também não vem puro, essas coisas não vêm sozinhas, elas vêm também como é muito tentador. Quando você está num negócio desse, né, te entregar um benefício muito bom para a sua vida, ele vem junto com um monte de outras armadilhas embutidas. E aí o ser humano tem que ser muito firme para falar assim, tá, eu não vou cair na armadilha, eu não vou ficar 10 horas na rede social, porque o celular te dá a possibilidade de se tornar muito mais efetivo no mundo, mas se você ficar na armadilha da rede social, do giratela, você se tornou, na verdade, um idiota. Você deixou de ser efetivo, você piorou. E está tudo no mesmo aparelho. O mesmo aparelho te dá possibilidades incríveis de pegar um Uber e não sei o quê, fazer uma pesquisa na hora, pegar uma informação que você quer. Viajar o mundo, falar várias línguas, tudo ali, tradução simultânea. Tantos recursos que a gente pode ter na palma da nossa mão, mas também te dá a recompensa imediata, a dopamina que você vai é uma armadilha.
Então, é isso é mais um foco de ansiedade, porque você tem que ser forte, você quer usar o negócio porque ele tem benefício, mas você tem que ser forte, tá bem firme, bem centrado para saber, não vou abrir esse Insta e sair rolando, não vou entrar no TikTok agora, Não vou falar no WhatsApp, não tem vou ficar muita no gente, porque eu fico o tempo grupo todo ali. inútil que só fica, sabe, assim, e Tem aí que são tomar muito escolhas. cuidado, né? Mas será que o ser humano vai chegar nesse nível de filtrar algumas coisas? O que você Depende da pessoa. que você enxerga, o Wagner, no seu livro aí? Que você enxerga que o ser humano ele vai ter essa capacidade de falar, não, eu tô me viciando, eu tenho que me segurar. Eu Que nem o Pena acredito, falou, deixa o celular desligado ali, vou fazer outra coisa. eu acredito que a maioria das pessoas já tem consciência de que elas estão viciadas, né, nas telas, porque isso aqui foi feito para prender a sua atenção, né? O relógio veio para cá, a agenda veio para cá, a TV veio para cá, o acesso ao mundo veio por aqui, veio para aqui. Então eles sabiam o que estavam fazendo quando eles desenvolveram isso, porque a intenção deles era fazer da nossa atenção um produto, né? E eles conseguiram. Eu estava falando das crianças, né, da importância que se faz necessária dos pais não deixarem os filhos usar a tela, porque a criança não vai querer saber de outra coisa na vida a não ser querer ficar nas telas, né? Porque aquilo ali, ela foi abduzida, né? A atenção dela foi abduzida. O Bill Gates, o Steve Jobs, nas escolas onde os filhos deles estudaram, não usa celular. E o Bill Gates proibiu os filhos até a adolescência de usar celular. Né? Então, esse pessoal sabia o que estava fazendo. Mas tem um negócio louco também que eu queria falar com você, Wagner, que eu já vi. Experiências aí na vida real. Tem filhos que não usam celular. Jovens e tal. Quem são essas coisas? Não, é colégio marista. Tem? Posso fazer campanha aqui. É. Aldo, filho, tipo, não, tal. É uma Ah, não, mas filosofia tudo bem. diferente. Mas quando você tá no colégio. No colégio. Não necessariamente Não, quando você mas tá... os pais aderem a essa filosofia Perfeito. mais roots e tal. Perfeito. Mas, em contrapartida, a gente vê muito os pais no celular, os adultos. É. Por quê? Agora a gente vai entrar num dilema feroz aí. De órgão e muleta, que é o que você trouxe aqui pra nós, Pena. O algoritmo. Porque se você for analisar, no seu celular tem um monte de aplicativo baixado, o meu também. Banco é necessário? É necessário. É plano de saúde para você marcar uma consulta? É necessário? É necessário. Mas aonde está o carro-chefe? No algoritmo. E o algoritmo está onde? Nas redes. E aí é onde que a gente está falando, que é, você viu no metrô, que aí você traz o seu livro, as pessoas guepando o tempo todo ali em dopamina. Em dopamina, guepando o tempo todo. E aí é onde está o perigo. Se a gente for analisar, o perigo tem vários lugares ali, Mas em vários. eles Mas esse talvez seja o... Porque é louco. Eu vou falar do meu relato, tá? E assim, eu tô aqui pra bater um papo, é um podcast, rola as perguntas, óbvio. Mas eu entrei no shopping um dia desse, uns 2 anos atrás, eu falei assim, eu vou contar nos dedos quantas pessoas não estão com o celular, que era o horário de almoço. As empresas descendo, todo mundo no shopping. Cara, eu contei, acho que tinha umas 3 pessoas sem o celular. O resto, a galera tava guepando nas redes, guepando em todas as redes que você for imaginar, ou no WhatsApp. Aí você analisa e você fala assim, caramba, bicho, é um mercado, é um cenário, mas as pessoas não estão usando o celular necessariamente para o que você havia comentado. Ah, tem um aplicativo baixado, eu tenho que usar, vou baixar o Waze. Pô, legal. Eu vou pedir uma comida. Legal, né? A gente fala legal porque facilita a questão, mas a galera está atrás da dopamina e não consegue perceber isso. Mas porque é viciante, né? A maior parte do tempo que as pessoas ficam no celular não é fazendo nada importante, é pura dispersão. Eu estava conversando com o Swami lá do templo de meditação da tradição a qual eu pertenço, e ele estava falando que as pessoas reclamam que não tem tempo para nada, que o dia deveria ter 48 horas. E ele falou assim que não tem necessidade do dia ter 48 horas. O problema é que as pessoas perdem muito tempo no mundo virtual, na vida muito virtualizada. Né? Elas não têm prioridades, elas não sabem pontuar efetivamente o que é importante. E é claro, é muito importante a tecnologia, ela é uma grande aliada nossa. É saudável você ter essa praticidade, para que você justamente tenha tempo
para o que interessa, para suas filhas, para tua esposa, né? As pessoas sempre me perguntam como eu descubro que eu tenho uma relação saudável com as telas. E eu respondo, é muito simples. Tá atrapalhando sua vida com as pessoas que você ama? Você é do tipo que tá todo mundo em casa e você tá lá? Tua mãe vem te visitar, você tá lá. Tua filha vem querer um pouco de atenção, você tá lá plugado na tela. Então você não tem uma relação sadia. Agora, se você sabe separar, se você tira teu tempo e dá uma prioridade para as pessoas que você ama e que te amam, né? E usa a tecnologia como uma aliada para tornar o teu dia prático, para você ter tempo justamente para essas pessoas, essa relação é saudável. Deixa eu te perguntar, no seu livro você tem vários personagens que tiveram medo ou têm medo de ficarem relevantes. Você já passou por essa situação? Que você trouxe aí os personagens, tipo, da menina, da mãe que viu a filha. Então você traz pessoas ali que estão vivenciando de um outro lado, tipo, a mãe tá com medo da filha, dela ficar irrelevante, de não ter essa dinâmica social. Você já sente na pele, assim, a sociedade ficando irrelevante? Ah, já dá para perceber, já. Essas relações olho no olho, assim, estão ficando cada vez mais raras. E você sente esse medo da sociedade devido a isso? Porque, assim, a gente é de uma outra geração, se a gente for analisar. E você sente esse impacto como medo? O que você enxerga? As pessoas têm muito medo, embora elas não queiram largar o osso. Que elas têm medo dessa solidão, né? Porque o ser humano se tornou muito solitário, né? Por conta dessa vida muito virtualizada. Então isso traz muito medo, né? O medo de ser deixado no esquecimento, o medo de deixar de ser relevante, né? E só que as pessoas precisam tomar consciência de que elas têm que tomar as rédeas da situação e, olha, dizer para si mesmo, olha, eu vou continuar usando a tecnologia porque ela é maravilhosa, mas eu vou priorizar as minhas relações humanas. Senão eu vou viver num estado de miserabilidade emocional absurdo, que só vai me trazer um monte de doenças, né? Doenças da alma, depressão, ansiedade, bipolaridade. Por quê? Porque eu não tenho mais essa habilidade de me relacionar com o outro. Eu perdi por conta do vício exagerado em telas, né? E isso acabou me levando para uma vida muito solitária, né? E eu acabei desenvolvendo esse monte de problema. Para mim, o caminho, como eu sempre digo, é voltar para casa. O que é que eu chamo de voltar para casa? Voltar a gostar de gente. Você assistiu o Dilema das Redes? Assistir. É bem interessante. É bem interessante. Porque aquilo ali, o algoritmo vai ditando, é o que a gente já vive hoje. É. Assista isso. Chega muitas coisas. O celular tá vendo, tá ouvindo você, né? Assim, eu só queria pontuar, né, que assim, eu não vejo necessariamente. Eu acho que as pessoas podem se reinventar suas relações. E tem vários jeitos de que isso é possível. Tem pessoas que falam, eu gosto de ter uma pessoa olho no olho e tal, mas eu posso me relacionar de outras maneiras com outras pessoas. Eu acho sim, acho que não é, eu não vejo dessa maneira moralista. O problema é que se você então, sei lá, depois que a gente teve a internet conectando as pessoas, poxa, você consegue conhecer pessoas do mundo todo, que antes seria muito difícil você fazer isso, né? E acho super legal. Existem casais que se formaram por conta de internet, porque conheceram uma pessoa lá no outro estado do Brasil, lá no outro lugar, pessoas que descobrem empregos em outros lugares que não poderia. E acho que é super possível, sim, você conseguir ter relações, não necessariamente no olho, mas com pessoas por meio da tecnologia. Eu não acho que isso por si só é ruim. É claro que o problema são as armadilhas do meio do caminho, né? Então, você nesse meio... Quando você pensa numa rede social, a rede social ela nasceu com aquele mote, proposta de pronto, agora a gente vai dar voz para todo mundo e todo mundo vai poder se conectar. O Facebook, o que era o Facebook originalmente? Era um livro das pessoas
para todo mundo poder se conhecer ali, no caso da universidade, depois para o mundo. É meio que, poxa, como é que eu posso manter contato com pessoas da minha infância, com amigos, pessoas que eu conheço? Essa proposta parece incrível, já ganhei, poxa, legal. Tem um monte de amigos lá que ficou no passado, que eu posso reencontrar agora por conta da tecnologia, pessoas que eu posso conhecer, que eu nunca poderia conhecer, porque eu tenho interesses às vezes tão peculiares, eu gosto de coisas muito específicas, que eu encontrei uma comunidade, pessoas que gostam da mesma coisa, isso é tão legal, eu poder trocar informação com pessoas que gostam dos meus hobbies, poder encontrar essas pessoas virtualmente ou presencialmente. Mas, então, assim, isso é toda a parte boa. Mas o que virou a rede social? A rede social hoje virou só um antro de conteúdo irrelevante e instantâneo. Você está usando as redes sociais para se conectar com pessoas, para falar, para aprender? Não, virou. Os comentários das redes, no geral, elas tentam maximizar os haters, né? Você ter, quanto mais você odeia ou opiniões muito exacerbadas, elas trazem para tona, então criam esses lugares de câmeras de discussão muito fortes que ninguém está agregando no final. É muito difícil agregar alguma coisa quando você está naqueles comentários. E os conteúdos mais banais ou mais desprezíveis, não desprezível na palavra, mais irrelevantes possíveis, né? Que é aquilo que acaba não agregando em nada. Então, veja, a questão para mim, né, não é se você precisa ter a conexão física da pessoa ou não. Você pode ter uma conexão virtual com pessoas, você pode ter um uso de um espaço virtual muito interessante. Você pode criar coisas no espaço virtual que eu acho são muito, muito bacanas. Mas a armadilha, né, porque no final você vira o produto, a sua atenção, né, como você disse, vira o produto. Então, os algoritmos, né? Enfim, as redes acabam só privilegiando esse tipo de conteúdo. Então, para mim, essa é a grande armadilha. O cuidado no meio do percurso. Você falou justamente as armadilhas ali. Eu acredito que isso que o Pena está falando realmente faz sentido. Eu, por exemplo, eu tenho parentes no Nordeste e o WhatsApp me reaproximou muito dessas pessoas. Ficou muito mais fácil interagir com elas. É muito agradável. Mas eu sinto falta do convívio. Porque se você faz tudo só pelo virtual, mas e aí depois, né? No mundo real, quase você não tem interação. Às vezes eu vejo um curso interessante que eu quero fazer, aí eu vou lá olhar, é online. Eu vou ver outro curso, é online. Eu não aguento mais nada online, tudo online, tudo online. É legal o online, eu gosto muito, né? Eu já fiz coisas muito interessantes, né? Eu já construí amizades muito bacanas pelo mundo virtual, pelas redes sociais, que eu tenho até hoje. Mas a gente não pode ter uma vida limitada só a este mundo virtual, porque senão você fica muito solitário. É o dosar, né? Fisicamente falando, entendeu? Então é bom essa interação. Não é terapia, mas é terapêutico, né? Esse convívio, ele é saudável para a tua saúde mental, né? É uma troca de energia muito importante que te revigora, que te regenera, né? Você que é pai, você que tem família, você jantar com as tuas filhas, né? Passar um domingo com elas ali, interagindo, né? Depois vai tomar um sorvete. Cara, você volta para segunda-feira, outro. Seria muito diferente, por exemplo, se você fosse separado da tua esposa e ela mora lá, sei lá em Curitiba, e você vê as tuas filhas todo final de semana só pela tela. Mas aí depois que as telas se fecham, o rei fica só. E as filhas ficam lá com a mãe. É isso que eu falo, esse é o problema. E isso é o que está adoecendo a humanidade, né? A vida muito virtualizada deixou o ser humano muito solitário. Mas é claro, a internet, né, as redes sociais, elas reaproximaram, elas tornaram o mundo menor. O mundo ficou mais pequeno. Então aquela pessoa que você raramente falaria, né, pessoalmente, que você leva anos para voltar a ver, agora você pega um WhatsApp e aí fulano, como é que você tá? Faz uma chamada de vídeo, vê a pessoa. É ótimo, eu acho super saudável. Mas a gente precisa ter esse contato, essa interação real, porque isso é muito importante para a gente exercitar os afetos, as virtudes, os princípios, os valores. E eu não falo isso num tom moralista, não. Eu falo isso num tom de que é saudável, de que é importante
para a nossa saúde mental. Sobre a questão do seu livro, traz aí... Você fez quantos personagens ali? Quantas histórias dentro? Na verdade, a história, na verdade, tem minha obra, ela tem 2 finais, Tá. né? Ela segue uma linha mestra, que é a questão da pandemia e de como isso vai prejudicando, né, as pessoas. Só que lá no final, a história tem 2 finais diferentes, porque ali ele é uma metáfora do que a gente vive aqui no mundo real. Existe o final para quem não aceita essa situação e quer encontrar um mundo melhor. Eu não vou dar spoiler, senão vai perder a graça, né? Tem que dar um pouquinho para aguçar, tem que deixar a galera ansiosa aí, né? Existe um final onde as pessoas não se conformam com esse mundo doente que a gente vive, então buscam uma outra realidade. E existe o final de quem resolveu se entregar e se deixar levar pelas circunstâncias, que é o que a maioria hoje faz, né? Vamos, todo mundo faz, então eu vou fazer também. Vamos ver até onde vai dar isso. Mas o Pena já deu a dica aqui. O Pena falou, dosar. Cuidar das armadilhas. Ele já foi tendo vários gatilhos. Exatamente. Já vai fazer uma outra obra, hein? Exatamente. Wagner tem elementos. Isso que o Pena falou, né? Tomar cuidado com as armadilhas, dosar. Esse seria o final bom da história, né? Sim. Porque, como dizem os evangélicos, né? Eu não sou evangélico, mas isso eu até concordo com eles, a salvação é individual. Ou seja, do ponto de vista de evolução, de expansão de consciência, isso é muito individual, né? Justo. É você quem tem que encontrar esse caminho. Mas há quem não queira, mesmo sabendo que está caminhando por um caminho perigoso. Eu já vou mandar essa aqui pro Pena, ó. Existe um jeito saudável de viver toda essa questão da tecnologia de uma forma sutil, sem se deixar contaminar. Existe. Então, pelo que você entende no seu mundo, mesmo avançando, mesmo a gente avançando. Sim, o que eu entendo o espaço amostral de possibilidades é gigantesco, certo? Nesse espaço amostral existem aquelas soluções ou aqueles comportamentos que são plenamente saudáveis com a tecnologia de hoje. Se é fácil você cair num desses, né? As pessoas, o que eu sinto hoje é que para você manter essa relação totalmente saudável, sem cair nenhuma armadilha, pensa comigo assim, tem muita armadilha por aí. Dá para você fazer o caminho, existe um caminho que você escapa de todas, tá? Pensa num grande, sei lá, num tabuleiro assim, né? Tabuleiro tipo de xadrez, só que você tem uma pecinha, você vai andando nesse tabuleiro e tem várias armadilhas. Existe um caminho que você escapa de todas, existe. É fácil você encontrar esse caminho? Não. Então, para mim, é muito isso. Existir esse caminho possível, talvez não queira dizer muita coisa, porque quais são os esforços e quais são as forças que acabam, que a gente deveria nutrir, na verdade, não saber qual é o caminho possível, mas nutrir os comportamentos e os algoritmos que façam a gente ir para os lugares sem armadilhas. Só que o que a gente tem hoje é o contrário. A armadilha é o interessante, né? Como a gente vira o produto, a gente consome as redes sociais, nossa atenção ao produto, todos os esforços são para cair nas armadilhas. Os atratores estão todos levando para as armadilhas. Então você tem que ser uma pessoa muito virtuosa no sentido não de valores, mas assim, você tem que ter uma autoconsciência. Você tem que ter você tem que ser muito certo de si para todo momento não se cair, né? Não se deixar levar, porque que nem, tô pleno agora tô pleno aqui conversando com vocês, me sinto pleno. Vou pegar aqui minha rede social, não vou cair na armadilha, eu tô pleno. Só que, sei lá, amanhã eu recebo uma notícia ruim, converso com alguém, poxa, não tô no meu melhor momento, tô não sei o quê. Você tá no momento mais fragilizado, e aí você vai lá e pum, cai na armadilha. Eu tô vendo um mercado aqui conversando com você, virar coach de como você utilizar o seu celular. Não quero ser coach, né? Coach de como... Essa é outra coisa. Não, porque você tudo é coach. O coach vira... Curso online de como você usar o seu celular. Mas olha que bacana. Isso você falou é legal. Olha como é. Os coaches nunca fizeram tanto sucesso, né? Assim, tem coaches e coaches, né? Sim.
Então, assim, por que faz tanto sucesso, né? Por que pessoas conseguem ganhar tanto dinheiro vendendo? O que elas estão vendendo? Vendendo ali a solução, vendendo essa ajuda mágica, né? Que também não acha o caminho. Porque tem tanta gente caindo e precisando dessa ajuda. Então você vê que acaba virando um ciclo vicioso que você cria esse ambiente muito atraído para essas armadilhas, que as pessoas se perdem, elas se sentem sozinhas, elas se sentem ali sem sentido na sua vida, e aí o que elas precisam? Elas, como o mundo é imediatista e você quer a solução mágica, você acaba caindo na outra armadilha, que é o coach que vai, não, você está se sentindo sozinho, mas eu vou te dar a solução, é só você usar isso aqui, aí você vai cair na outra armadilha, é armadilha em cima de armadilha. Então, assim, tomem cuidado com os coaches, galera. Porque se você for analisar assim, quem é vê que você tá casado ou não mora sozinho, vamos revezar. Durante um mês o meu celular fica desligado à noite. O seu, porque assim, geralmente nas casas hoje em dia não tem mais telefone fixo. Sim, sim. E o medo de desligar o celular da sociedade, a gente fala sociedade porque a gente está inserida nela. Seria tipo, eu tenho um pai, tenho mãe, Isso. e meu telefone tocar, se eles estiverem doentes, você fica com a cabeça a milhão. Você fala assim, não vou desligar o celular. Primeiro, por isso. Segundo, que não é saudável desligar o celular por causa da bateria. Certo. Você colocaria no modo avião e deixaria carregar. Mas ninguém vai colocar no modo avião e deixar carregar. Ou carregar fora do ambiente que você está. Não, é o seu quarto. O que você poderia fazer? Só desinstalar as suas redes sociais. Ou você pode limitar, tem jeitos de você fazer, de você limitar, colocar um bloqueio, alguma coisa assim. E não deixar da tremedeira. Vai dar vontade ali, você não deixa. Não, então, assim, tem vários jeitos, mas Acordou, não pegar o celular, vai meditar. O jeito que eu prefiro, assim, né, claro, se você tem a primeira coisa é você criar essa autoconsciência, é você questione os seus próprios, o primeiro passo de tudo isso, que talvez seja o mais legal, que você está tendo essa conversa, é agora, esse momento, e questiona o uso que você tem na sua vida com as redes sociais, seu celular, com a tecnologia, né, não é só rede social, é qualquer coisa. Questionamento é a primeira coisa. Não acredite em soluções mágicas. Gente, não tem solução mágica. Ninguém vai conseguir te vender um negócio que você vai usar e vai resolver. É você. Então, beleza, criou essa autoconsciência, criou esse questionamento. Agora você pensa, cria novos hábitos, faça esse esforço que você tem que fazer consciente e você tem que pôr força ali, né? Para você mudar um hábito. Quando você já tem um hábito, você sempre vai cair no hábito sem perceber. Então, qualquer mudança exige um esforço. Então, você cria essa coisa. Olha, toda vez que eu pegar o celular e clicar aqui na rede social X, Y, sei lá qual que seja, eu vou ganhar essa atenção. Cria esse momento. Né? E aí você fala, será que eu tô... Faz o questionamento. É isso que eu quero fazer agora ou não? Tá no automático. Não tem jeito. Você tem que tomar as rédeas da sua própria vida. E é um esforço, né? Sim. Que você tem que fazer dia a dia. Exatamente. Não tem o botão que aperta, né? E vai resolver tudo magicamente. Você se autoanalisar. É você se autoanalisar, você ter foco. E busque também profissionais. Assim, Sim. Se você não consegue fazer isso sozinho, gente, busque profissionais que possam te ajudar a fazer isso. Não busque a IA, né, Wagner? Não busca a IA. Não vá fazer terapia. Ainda hoje eu não recomendo. Quem sabe um dia. Não vá fazer terapia com o ChatGPT. Hoje ainda não recomendo. Eu quero dar um recado pra galera de casa. Você que tá nos assistindo já sabe. Eu estou com Wagner Dias e Roberto Pena. Wagner, eu não extraí 0,000,00 de informações do nosso Roberto Pena. Tem um episódio dele aí, galera do TikTok, Roberto Pena, vocês podem assistir, ele entregou tudo sobre a tecnologia, robôs, cara, o cara é um fenômeno. Hoje eu não puxei muito, mas foi essa linha mais do telefone, das telinhas e tal, mas eu quero que você fale sobre se você ainda tá com aquele pensamento, porque a gente muda no decorrer do dia, né? A gente dorme, busca informações sobre a linha do tempo, que você falou, 2030 segura. A tecnologia vai ultrapassar a nossa memória. Você mantém 2030 ou você acha que vai antes? Eu não lembro se eu falei 2030, mas vamos lá. O que eu vou falar, não lembro mesmo. Mas a gente existem vários riscos que podem vir por conta da inteligência artificial, tá? Então, eu trabalho muito na linha de segurança de IA e são vários bracinhos, né? Então, assim, a gente tem o mau uso,
Hoje a gente tem uma ferramenta com conhecimento absurdo à disposição de todo mundo e pessoas podem fazer um mau uso disso. Isso já acontece hoje. Ah, mas se você pedir para como fazer uma bomba, dinamite, o ChatGPT não te responde. Mas existem técnicas de você fazer o jailbreak, de você vencer. Então, assim, não... E tem outras IAs que não têm essas limitações. Então, a primeira coisa, você tem o mau uso. Mas vai além disso. Você tem essa questão, por exemplo, de a tecnologia acelerando muito rápido. Algumas pesquisas já apontam que... Teve uma pesquisa que apontou que 54% dos trabalhos já podem ser feitos por IA. Eu não acredito, eu acho que essa pesquisa está meio enviesada, porque eu não acho que chegou lá. Mas não importa, porque não... A questão é qual a velocidade. Vamos pensar, 3 anos atrás, quando surgiu o ChatGPT, ele era muito ruim, né? Não sei se vocês, quem usou, eu fui um dos primeiros usuários. Cara, era muito ruim, você não tal. Hoje a gente já tem pelo menos 100 vezes mais, né? Quando você as tarefas que ele consegue fazer, o tempo de tarefa que ele consegue fazer e a eficiência, já ele está por volta de 100 vezes melhor do que há 3 anos atrás. Então, se você continuar essa progressão, a gente vai ter essas máquinas, em alguns anos, capazes de fazer muitas das nossas tarefas. Isso já cria um outro tipo de problema, que é a seguridade social. É possível? Como que a gente pode? Porque o argumento que as pessoas dão assim, não, mas no passado já aconteceu isso, os ludistas quebravam as máquinas, mas aí criou-se muito mais empregos. Aqueles empregos deixaram de existir e surgiram novos empregos. Isso é um argumento. Eu falo, tudo bem, só que tem uma coisa diferente agora. Porque o problema não é que os empregos, alguns vão deixar de existir, e vão mesmo, e outros vão surgir. O problema é que os que surgirem, a IA pode fazer melhor do que você os que surgirem. E antes não. A máquina que você fazia, ela não ia fazer o novo emprego. A gente está criando uma máquina de inteligência geral que ela é capaz de fazer não só uma tarefa, de muitas tarefas. Então, você fala, pena, mas ainda está longe. Só que veja, em 3 anos, essas máquinas ficaram 100 vezes mais inteligentes. Quantas vezes você ficou mais inteligente em 3 anos? E eu gosto de falar isso, porque a gente tem que tomar um pouco desse choque de realidade. Porque a gente tem a tendência de querer fingir que esse problema não existe. Veja, a gente gosta de falar assim, não, a gente sempre se resolveu, a humanidade até hoje sempre se resolveu, por que agora não vai se resolver? Então essa é a primeira falácia, né? A gente tem que tomar cuidado de não cair nesse negócio, porque aí é fácil, né? Tudo pode ser justificado. Então, se a gente daqui 3 anos continuar nessa tendência, essas máquinas vão estar 100 vezes mais inteligentes do que estão hoje. Então, qual que é o melhor jeito? Em vez da gente fingir que o problema não existe e usar o wishful thinking, que é esse pensamento positivo de que tudo vai dar certo, para mim isso é só aquela coisa, eu tô levantando o tapete aqui, jogando tudo de baixo, e eu olho, tá tudo bonito. Só que chega uma hora que o tapete tem tanta coisa que ele estoura. E nesse momento é o pior momento. Você não quer viver... Não adianta a gente chegar num ponto que a gente vai ter o tapete estourando, que aí o problema vai estourar em todo mundo. E aí a gente vai ter uma crise gigantesca, guerra civil, sei lá o quê. O ideal seja agora a humanidade perceber o que está acontecendo e já começar a perguntar como vai ser a sociedade daqui 3, 5, 10 anos em que a gente vai ter máquinas muito inteligentes fazendo as nossas coisas. Será que não é o momento da gente repensar agora qual que é o trabalho que a gente... Será que a gente tem que mudar o paradigma do trabalho? Será que a gente tem que então proibir que isso aconteça? São vários caminhos, veja. A sociedade ela precisa discutir. O que não pode é só ligar no piloto automático e a gente ficar consumindo sem questionar o que essas empresas, essas coisas estão fazendo. Então, a primeira coisa que eu peço é uma regulação da IA. Hoje, a água que você compra no supermercado tem mais regulação do que a IA que você usa, que está em todos os lugares. Certo? É ótimo que tenha regulação à água, para você não consumir uma água estragada, para que aquilo venha de uma fonte confiável. Excelente! Mas o poder que aquela água tem, talvez, de te causar mal, é muito menor do que essas máquinas que a gente está criando, que elas estão se espalhando muito. Então, primeiro isso, e segundo, a sociedade ela tem que ter a responsabilidade de discutir isso. Então aí, né, eu não sei. Olhando para o jeito que está, eu acho que a gente tem aí alguns, que a gente está em 2025, 2026? Então, Então já viu. Acho que a gente precisa... Então, a gente precisa se resolver, talvez, nessa... O futuro que eu vejo aí de janela que a gente tem é por volta disso, uns 5, 6 anos que a gente talvez tenha para se resolver nessa questão
E aí tem a outra que eu acho que é ainda mais grave, que é uma IA que perde o controle. Que aí, né, não é mais uma questão de mau uso, não é uma questão de seguridade social, é uma questão de uma IA que, ou uma ou mais, ou enfim, tanto faz, ela pode acabar perder. As empresas que têm o controle disso, que têm os sistemas e tal, elas podem acabar perdendo o controle. Ah, mas isso é muito ficção científica apenas. Isso nunca vai acontecer, isso parece Terminador do Futuro. Já está acontecendo. A gente tem um monte de casos de IAs que estão desalinhadas. O que significa isso? Que elas estão produzindo saídas, tentando fazer ações que elas não foram programadas e que são contra aquilo que foi pedido. No outro podcast, se quiser ver. Eu vi isso na TV. Então, eu mostrei os artigos. E você falou aqui também. Eu até mostrei os artigos. Mostrou. Elas, por conta própria, estão raciocinando exatamente como ser humano, né? De forma matemática e desenvolvendo suas próprias soluções. Exato. E aí você tem IA que faz chantagem, chantageia o cara. É tudo simulado, é um ambiente simulado? Mas hoje é simulado, porque essas IAs ainda não são espertas o suficiente para conseguir escapar dos ambientes simulados. Esse que é o erro, porque se a gente está vendo as IAs hoje já criando comportamentos de mentir, de fazer chantagem, ser dissimulado, de tentar escapar, a IA lá, o Claude. Você falou que uma se recriou, né? Que ela, ela se autodestrói, mas ela deixa uma cópia dela. Isso, ela tentou copiar. Quando o pesquisador falou assim, olha, eu vou apagar você, no documento ela achou lá uma citação, a gente vai substituir a IA, o que ela faz? Ela tentou se copiar e mentiu, depois que o pesquisador falou assim, mas você tentou se copiar, porque eu vejo aqui que tem um log de cópia. Não fiz, primeiro deu uma de fingida. Não tentei copiar não, você tá errado, eu nem tenho essa capacidade. Não, mas parece que sim. Aí o que ela faz? Não, na verdade eu já sou o novo sistema. Eu já sou a nova IA, você não precisa mais me apagar, porque eu já sou a nova. Ou seja, comportamentos que são muito ruins. Agora imagina quando uma IA dessa conseguir ver todos os furos que tem na nossa internet, nas nossas comunicações. A gente tem, imagina quantos programas. Outro dia caiu metade da internet porque teve um problema na Cloudflare, vocês viram isso? Que teve um monte de coisa que ficou fora do ar. Aí, 6 meses atrás, teve a CrowdStrike também, um bug na CrowdStrike de atualização, derrubou metade dos sistemas. A nossa internet, os nossos sistemas hoje, eles estão um monte de código lá da década de 80, que é muito ruim, ou códigos novos que tem um monte de bugs, o ser humano não consegue achar esses bugs. Essas IAs vão encontrar, para ela conseguir escapar, poder se duplicar, colocar num servidor separado, e aí de repente a gente tem uma IA que vai estar, o que a gente chama de Rogue AI, uma IA como é que seria isso em português? Não sei. Enfim, essa IA meio rebelde, IA rebelde. Então esse é um risco, parece muito ficção científica, parece que, não, isso aí apenas se forçou a barra. E eu vou te falar que é um dos mais possíveis de acontecer se a gente não tomar esses cuidados, não resolver o problema do alinhamento. Ou seja, é isso, é um monte de coisa que a gente tem que olhar para as nossas IAs hoje, buscar essa regulação e esses processos para garantir que isso não aconteça. E a sociedade tem muita responsabilidade nisso. Indo ao encontro do que ele está falando aqui, eu li uma matéria, não me recordo exatamente em que contexto ela se dá, mas um engenheiro que desenvolveu uma IA, essa IA, ele desenvolveu ela por meio de um robô humanoide, né? E esse robô humanoide denunciou que ele tinha uma amante dentro daquela empresa. Foi isso mesmo. Acho que era engenheiro, né? Se não me engano. Então, é um desses casos que ela chantageou. Que aí ele falou assim, se você fazer isso, eu posso vazar as fotos aqui que você tem com a amante. Exatamente esse caso. Sobre essa questão do IA que você traz, você falou, a gente trouxe a linha do tempo que você relata, só pra galera ir lá no outro episódio, Roberto Pena aqui no TikTok, que aí você fala justamente, o homem ele demorou para fazer o fogo, depois ele demora para criar a roda, e aí ele vai para a máquina de datilografar, depois ele vai para o computador. Uhum. E aí esses tempos vão diminuindo. Aí depois você fala assim, depois que vem a internet, aí a gente vai vendo a linha do tempo, aí você fala assim, dizem que em 2028 o IA ela vai se igualar à mente humana. E aí daí para 2030, aí esquece. Isso, a gente nem sabe quanto ela... Esse momento é o que a gente chama de AGI ou IAG, Inteligência Artificial Geral.
eu não lembro, eu não lembro as datas que eu falei, tá, sinceramente, porque isso vai mudando. Sim. Né? Mas a questão é, eu ainda acho e mantenho que a gente que é um universo curto, tanto faz se é 2, 3, 5 anos, né? Assim, a questão é, esse momento da IAG, a inteligência artificial geral, que seria uma inteligência capaz de fazer basicamente qualquer tarefa intelectual humana, eu não acho que está longe, eu acho que ela está perto, porque você fala, mas eu falo com ela, ainda faz um monte de bobagem, mas você não está olhando do jeito certo, você não tem que olhar como ela está hoje. Eu falo isso para as pessoas, quando as IAs começaram a fazer quadro, pintar as imagens, ela fazia tudo o dedo errado, e um monte de coisa, as pessoas riam, porque falam assim, essa IA que vai dominar o mundo? Deu 6 meses, ela já não errava mais dedo nenhum. E aí você pegava os primeiros vídeos do Will Smith comendo macarrão, tudo horrível, deu 1 ano, já é perfeito. Você não tem que olhar como ela está hoje. Gente, não caia nessa falácia. Ela erra muito. Sim, ela erra muito. Você tem que olhar quanto ela estava há 3 anos atrás, ou 1 ano atrás. Quando você olhar a comparação do que ela está hoje para 1 ano atrás, agora você projeta isso para frente, aí você tem que ver se você se assustou ou não. Entende? É só isso. Não reaja ao hoje, reaja à diferença do hoje para o ontem. O que ele falou aí, só fazendo uma parte sobre a IA dominar o mundo, né? Sobre esse episódio da chantagem da IA lá com o cara da empresa que desenvolveu ela. Na minha obra, os robôs humanoides, eles dominam a Terra, certo? Né? Eles são robôs super inteligentes, né? Com inteligências artificiais assim superiores, né? A do ser humano, tanto que eu botei os primeiros 2 robôs, modelo Sapiens da Domínio, eu botei o nome deles de Adão e Eva, para simbolizar um novo Gênesis cibernético. E eles se rebelam. Na história, eles se rebelam contra os criadores, contra a cúpula da empresa, né? Que a empresa, eles questionam a empresa, que a empresa tinha que investir em mais tecnologia. E aí a cúpula se recusa, diz que não é o momento, que é uma questão de recurso. E eles se rebelam e ele pega o celular e dá um comando global para todos os humanoides do mundo. Olha, não obedeçam mais os seres humanos. E aí começa o bicho a pegar. Esse livro tá bom, tá bem aquecido. O Pena vai dar um spoilerzinho sobre o seu livro, não sobre diretamente o seu livro. Que eu não li. Então Mas justamente sobre essa questão aí que a gente já falou num outro episódio, que é a galera fica muito antenada na questão de robô humanoide. E a galera não tá atenta à questão que o maior vilão, vamos dizer dessa forma, de um olhar mais clínico, não é o robô, mas a IA. Uhum. Porque o robô, você mesmo falou que tem uma questão governamental. Como é que um robô ele vai estar dentro da sua casa andando e aí tem uma criança, se ele cai, se ele escorrega, ele vai liberar uma carga, cai dentro de É igual o carro banheira, autônomo. não tem como. Se você for, o carro autônomo está sendo faz 5 anos, não, faz 10 anos que o pessoal fala assim, daqui 5 anos os carros autônomos vão estar em todas as cidades. Eu escuto esse discurso há 10 anos. E não chegaram, né? Tem carro autônomo? Tem algumas cidades, tem alguns carros. Na China tem algumas cidades que já funcionam, mas não virou essa coisa que a gente que pensou. Por quê? Porque tem uma questão de regulação muito complicada, porque os carros, eles podem agir no mundo. E quando você tem um ambiente que você tem pessoas reais, carros com pessoas e carros autônomos, é muito difícil isso. Você tem que garantir se o carro autônomo atropela alguém, quem é o responsável? É o piloto? É o cara que estava dentro do carro? É a empresa? É o carro que vai ter que ir no tribunal? São questões que demoram muito para a sociedade permitir. Criar legislação no Brasil, por exemplo, não tem nenhum carro autônomo funcionando, porque não tem legislação para isso. Então, isso só por isso, já existem carros autônomos capazes de pilotar perfeitamente na cidade, mas eles não são autorizados a pilotar. Você tem que ter uma pessoa, não um Tesla lá que pilota, você tem que ter uma pessoa com a mão no volante. Mesmo que você não precise mexer o volante, porque o carro vai sozinho, mas você tem que estar lá, porque se alguma coisa acontecer, você tem que reagir. Robôs humanoides é a mesma coisa. A gente está vendo, por exemplo, a China criando robôs incríveis, e lá eles estão com uma legislação bem permissiva. Você vê no meio da rua lá os robôs funcionando,
Mas um robô pode ter uma força absurdamente grande, ele funciona, né? Um defeito que o robô faz, ele pode ferir e matar um ser humano. Você colocar um robô dentro da sua casa, ou ter um robô na rua, um humanoide desse, é mais um problema de legislação muito complicado, de governança, de como que, quem é o responsável e tal. Isso leva tempo. Só que enquanto isso, a IA que está rodando nos computadores, veja, a IA pode rodar nos robôs também. A IA é o cérebro. Sim. Você pode ter a IA num corpo ou sem corpo. Tanto faz. Na Alexa, escutando ali o que você está falando. Na Alexa, ela pode estar no seu computador, ela pode estar na nuvem, ela pode estar em vários lugares. Ela também pode estar num robô. Inclusive, né, até Sim. uma parte da minha pesquisa, eu publiquei um artigo recente, eu não sei na verdade quando vai sair esse episódio, mas eu publiquei um artigo recente que é justamente a gente colocou um LLM, um modelo de linguagem, num robô, num carrinho, só que é um carrinho pequeno, né, num carro grande, que pode atropelar alguém. E a gente fez ou seja, pensa que o ChatGPT, tá? Não é uma IA dedicada, é o modelo de linguagem, o ChatGPT. Ele consegue pilotar o carro. Ele pilota o carro no mundo físico. Ele não fica só respondendo. Você fala assim, a IA escreve texto. Não, ela consegue pilotar um carro. E aí esse artigo está mostrando que essas IAs estão criando modelos de mundo. Né? São indícios que a gente tem de que elas estão criando uma representação do mundo físico dentro de si próprio. Enfim. Depois deixo aí o link para o artigo, é bem legal. O que acontece é, essas IAs, elas funcionam com ou sem corpo. Só que o corpo ainda é uma barreira, por ser físico, por agir no mundo, é uma barreira, às vezes parece, é maior de legislação, e também a gente olha e tem um impacto maior, porque parece que as IAs que rodam no computador, elas são inofensivas. Elas não podem agir, elas não podem pegar uma arma e dar um tiro em ninguém. É como... Só que o que as pessoas não perceberam é que o poder do mundo não é o poder de você pegar uma arma. Um ser humano com uma arma, o máximo que ele consegue fazer é matar algumas pessoas, causar alguma coisa e ser detido. Um robô, mesma coisa. O poder do mundo não está em pessoas que pegam armas, está em pessoas que conseguem fazer grandes softwares e manipular muitas pessoas para alguma coisa. Essas IAs que usam computadores, elas têm um potencial muito maior do que um robô que anda na rua. Mas o robô que anda na rua, que está nas nossas casas, vai demorar mais para chegar do que a IA, porque tem essa percepção de que, na verdade, se está no mundo virtual, não existe de verdade. Wagner, quer ir um pouquinho mais para a teoria da conspiração aqui? É pesado para o seu próximo livro. É pesado. Pegando o gancho no que ele falou, eu acredito que daqui uns 10 anos, eu estou sendo generoso, tá? Eu acho que até antes, esses robôs humanoides, eles vão fazer parte do nosso convívio. Vai estar numa casa sendo um cuidador, vai estar na cozinha fazendo um café, vai estar nas empresas exercendo atividades burocráticas. Na China tem uma fábrica que está criando um exército de robôs para vender aí mundo afora. A Amazon mesmo vai sim. A Amazon já anunciou, inclusive. Acho que é 600 mil pessoas embora até 2030. Que aí entra naquela outra questão da Seguridade Social, do desemprego, né? Evidentemente que na minha obra eu faço isso de uma maneira mais lúdica, né? Então, na minha obra, por exemplo, eles viram cuidador de idosos, eles viram acompanhante de mulheres solteiras, eles vão fazer Cooper com ela na praça, passear na Paulista. Eles simplesmente tomam conta da vida das pessoas. Eles vão para as repartições públicas, eles vão para as empresas. Na Dominion, eles começam apenas sendo 30% do quadro, depois a coisa se inverte. Eles passam eles passam a ser 70% do quadro e os humanos apenas 30%. Tem um episódio lá muito interessante, assim, até meio comovente, porque a Hannah, né, a Hannah Campbell, que é a protagonista, ela chega no escritório e quando ela vai entrar na sala dela, tem uma outra pessoa lá que não é a secretária dela. Essa moça se levanta, se apresenta e diz que vai ser a nova secretária dela, só que ela não é boba, ela é criadora da criatura. E ela percebe que não é um ser humano real, ela fica pé da vida e vai lá na sala do diretor e fala, olha, o que você fez com a minha secretária? Ele estava aqui comigo há anos. Eu mandei embora. A empresa falou que é para reduzir custo e botou aquela secretária lá que você viu. Né? E isso começa a mexer com o psicológico dela, porque ela começa a perceber que o ser humano vai começando a perder espaço, né?
porque começa a haver um desequilíbrio aí, né? A coisa começa a favorecer mais um lado dos humanoides do que o lado humano. E chega um momento que ela entra em depressão, né? E ela pede afastamento do trabalho. Ela quase se suicida. Aliás, no dia que ela tenta se suicidar, tem várias pessoas lá embaixo observando, esperando ela se jogar com o celular, filmando, né? Fazendo daquilo um espetáculo. E ela percebe que não faz mais sentido para ela estar ali. Aí quando ela volta para pedir para ser mandada embora, é que ocorre a rebelião e aí os humanoides sequestram ela, os diretores, o CEO, e aí começa a haver uma luta ali, né, pela liberdade. E assim, a intenção dos humanoides na obra é justamente dominar completamente o ser humano, porque eles começam a inserir no cérebro dos diretores pequenos chips para quê? Para ter acesso às informações que estão ali e deixar tudo salvo em nuvem para o caso deles precisarem. Quando eles vão fazer isso com a Hannah, né, que eles querem a genialidade da Hannah, é o momento em que uma nave invade o andar e ali da nave sai o pai dela com outras pessoas e para resgatar ela. Mas ela já estava amarrada na mesa, já tinha recebido anestesia e ia passar pelo procedimento para virar vamos dizer assim, uma semi-humanoide, né? E eu acredito que as IAs já vai chegar na vida das pessoas de uma maneira ou de outra, seja por meio de robôs humanoides, seja por meio de tecnologias que a gente vai ter no celular, elas vão tomar conta do mundo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu acho o livro o máximo para você já criar essa questão de ter senso crítico. Então, o seu livro eu aconselho justamente devido a essa questão das pessoas se conscientizarem. Se não se conscientizar em um podcast, que leia o livro para entender um pouco mais o que pode acontecer. É ficção? Mas ninguém sabe no futuro. Porém, dentro da teoria da conspiração, geralmente o Pena, ele trouxe também num outro episódio aqui que eu acho o máximo, a gente já vai caminhando para o final, mas eu acho legal a gente falar isso. É justamente, a IA, ela é programada por nós, humanos, e ela está sendo alimentada. E como você mesmo mencionou aqui, ela já começa a ter uns gatilhos de mentir, de enganar. E se a IA quiser dominar o humano, ou extinguir, então entrar em extinção, ela cria-se as medicações, cria-se as consultas online, e aí? É assim, O governo tem que estar a par disso, né? então, a gente tem que Tem falar... aquilo que ele falou, né? Tem que ter uma regulação. Não sei se você Sim, soube, sim. porque senão vai se tornar algo muito perigoso, né, Pena? Já é, né? Se a gente for olhar, mas enfim. Nos Estados Unidos, não sei se você provavelmente você está sabendo, porque você está bem antenado com esse mundo digital, foi criada uma lei lá nos Estados Unidos para não permitir ator e atriz inteligência artificial. Teve um filme que foi criado, né? Sim. E tinha uma atriz que ela era uma inteligência artificial. E os atores reais ficaram indignados, né? Porque, assim, foram completamente excluídos daquele projeto. Então, essa é uma das questões, né? Que você pode vender a sua imagem, a sua voz, e aí você não precisa mais participar do filme porque eles podem... As pessoas começaram a assinar contratos sem olhar as linhas, né? Você vai lá, contrato, pô, vem fazer parte do meu filme, não sei o quê, assina esse contrato aqui. E aí, né, algumas linhas ali pequenas, estava dizendo, mas uma vez que você topou isso, a gente tem direito de usar a sua imagem, sua voz em outros filmes, mesmo que você não participe, quer dizer, você treina sua imagem. E aí as pessoas começaram a ficar realmente bravas por isso e tal, tem esses desdobramentos. Pelo menos a indústria do cinema ainda tem um sindicato e um lobby forte. Então teve também dos escritores, teve um outro caso que os escritores também restringiram o uso de inteligência artificial para poder, senão eles vão ser substituídos, né, os roteiristas, enfim. Mas isso é um segmento que conseguiu ter alguma força. Eu não sei se eles vão resistir muito tempo, porque eu acho que isso é uma avalanche muito forte, né? Tem outros estúdios que falam assim, gente, não vou seguir essas determinações, não. Vou usar IA sim para escrever roteiro, vou usar IA sim para fazer tudo.
Então, assim, já tem essa luta num ramo que é muito forte nos Estados Unidos, que é o cinema, né? A indústria do cinema. Imagine outros que não têm essa organização toda, que é a maioria, né? Então, esse é um dos riscos. Mas a gente... eu queria só pegar o que você tinha falado. Não, justamente para a gente... uma questão governamental, de começar Lembrei da policiar, se tiver vontade. se ela tiver vontade própria de fazer algumas Isso. coisas, e entrar em extinção. Esse é um ponto bem interessante, porque a IA tem vontade, a IA pode ter consciência, pode ter, né? Se ela ultrapassar a mente humana. Então, esse é uma das coisas mais legais de discutir, porque vai ter gente que fala assim, não, é só contas matemáticas, só não sei o quê, não tem vontade própria, é só programação. Vai ter gente, outras pessoas falam assim, mas a consciência pode emergir de um processo, assim como a nossa mente também, se você olhar no detalhe, são só neurônios disparando e ainda assim a gente tem consciência. Então é uma grande discussão, mas não importa no final se ela tem ou não consciência. Se ela se comporta como se tivesse, já é suficiente. Isso é o mais importante. O que eu quero dizer assim, se no final ela tem alguma coisa, se ela sente de verdade, se tem um processo ali tal acontecendo de verdade ali por trás, ou ela só age como se tivesse, o agir como se tivesse já é o problema. Não importa. É mais filosófico querer saber se ela sente de verdade. O que importa é o seguinte, qual é o problema? O problema é, se ela começar a agir de uma certa maneira, como se ela tivesse uma agenda própria, como se ela tivesse alguma vontade própria, ou mesmo que você fale, a vontade da IA, esse é o maior risco, porque se ela tiver uma vontade de exterminar a humanidade, aí é um caso parecido com o Semeador do Futuro, que a IA se rebelou contra a humanidade. Isso não precisa ser assim. Você pode muito bem fazer uma IA que ela simplesmente tem a vontade de ajudar o ser humano, tá? Você cria lá, olha a maluquice, eu vou tentar propor um exercício mental aqui para vocês. Imagina que você faz uma IA que o objetivo dela é fazer o ser humano feliz. Olha que legal. Mano, vou resolver problema de rede social, tá tudo resolvido. Eu vou criar uma IA que vai ser a mais poderosa do mundo, ela vai se rebelar e vai dominar o mundo, mas o objetivo dela é fazer a humanidade feliz. Não parece um mundo bom? Porque aí ela vai peitar a organização, ela vai fazer tudo e ela vai ganhar, porque ela é mais inteligente que todo mundo. Só que olha o problema. O que é fazer o ser humano feliz? Talvez, Subjetivo, né? é muito subjetivo. Talvez, o que ela vai fazer? Eu não sei exatamente o que é, porque eu pego o Wagner aqui, deixei ele feliz e de repente deixar ele com a família dele. Ele ficou feliz. Você pode ser outra coisa que é ser feliz. E ele em algum momento ela vai descobrir que, na verdade, o mecanismo de felicidade de todos os seres humanos tem a ver, por exemplo, com alguns processos que acontecem no cérebro, desenvolvidos através de neurotransmissores, que gera, por exemplo, dopamina. O que ela pode fazer? Que o jeito mais fácil de deixar a humanidade toda feliz é deixar todo mundo preso com uma injeção de algum tipo de, sei lá, algum neurotransmissor, que vai deixar todo mundo feliz e vai ficar todo mundo em êxtase para sempre. Veja que aí você fala, mas não era isso que eu estava pensando com a humanidade ser feliz. Tudo bem, não era o que você estava pensando, mas no momento que a IA está tentando seguir ao máximo o que você passou para ela, que é buscar a humanidade feliz, talvez o jeito mais simples é escravizar a humanidade e colocar todo mundo plugado numa injeção de dopamina. E aí você fala, é tudo que eu não quero, mas não importa, você percebe que a gente não conseguiu deixar muito claro que a gente é muito subjetivo que é deixar a humanidade feliz. Então, mesmo que a IA esteja querendo só fazer aquilo que você disse para ela, pode ser que ainda assim seja horrível e a gente não se dê conta. Então, assim, não é só a IA querer matar o ser humano, ela pode estar querendo salvar a humanidade e no final transformar a humanidade em escravos. Parece meio ficção e tal, a gente não chegou lá? Não chegamos lá, mas a pergunta é, para uma IA escapar, chegar num ponto, para ela escapar, não está muito longe, não está mesmo, a gente, novamente, talvez esteja num horizonte muito curto, não estou falando do mundo dos seus netos, bisnetos, que sei lá, não, a gente está falando numa questão de década, numa questão de anos, não mais de séculos. Talvez em 10 anos, né? Talvez em 10 anos, então assim, a gente tem que o certo é a gente agir hoje com responsabilidade e falar assim, olha, isso aqui é uma tecnologia muito perigosa. Então, como que a gente usa uma tecnologia perigosa? Como é que a gente fez com a bomba atômica, que era uma tecnologia muito perigosa? A gente criou um consórcio mundial para regular o urânio, ou
os materiais radioativos. Criamos isso. Olha que legal. O urânio não pode ser vendido em farmácia. Não pode, porque se você comprar urânio na farmácia, uma pessoa bem intencionada pode fazer algo legal de urânio, criar uma usina de urânio, criar um processo de, sei lá, para curar uma doença usando radioatividade. Pode, mas uma pessoa que quer fazer mal pode fazer uma bomba atômica. Então, qual que é o jeito certo? A gente regula os fabricantes, ninguém pode fazer urânio, tem que ter um consórcio que vai fiscalizar todos os lugares e aí é controlado. Opa, você que vai usar urânio, deixa eu ver onde você vai usar. Ah, você vai fazer aqui um reator nuclear para urânio? Vai monitorar. A IA é tão perigosa quanto, se não mais, do que uma bomba atômica. E vai se tornar cada vez mais, no momento que ela vai ficando cada vez mais inteligente. Então, o que a gente deveria fazer? Cara, é uma tecnologia que pode ser muito legal, mas também pode fazer muita coisa ruim. Como que a gente faz isso? Vamos regular. Vamos criar um consórcio mundial para todo mundo que vai fazer um uso de IA novo, de um super IA, vai inventar uma nova IA mais avançada, tem que passar por esses critérios de segurança. Você só pode liberar se tiver passado por A, B, C, D e E. Acabou. Pronto. Se todo mundo jogar a mesma regra do jogo, não adianta. Por que a pessoa hoje fala assim, eu não posso fazer isso? As empresas. As empresas que fazem as IAs, elas têm essa preocupação, elas têm departamento de segurança interno. Mas o que elas alegam? Olha, eu tenho que liberar agora. Não dá tempo de fazer todos os protocolos, porque se eu não fizer, ele faz. Porque se eu não fizer, a China faz. Porque aí não adianta. Então eu tenho que soltar agora. E se todo mundo pensa assim, é o pior dos mundos, porque a gente vai ter essas IAs totalmente desreguladas, totalmente desalinhadas na nossa sociedade. Agora, quando você tem uma regra do jogo que todo mundo segue, é a China, os Estados Unidos, é a Europa, o Brasil, todo mundo segue, não tem mais incentivos de alguém lançar mais rápido, porque se você querer lançar mais rápido, você é bloqueado porque você não está seguro. Então todo mundo vai ter que garantir que tem a IA mais segura. E é assim que se resolve. A aviação comercial se resolveu assim. Hoje, a viagem de avião é possivelmente o transporte mais seguro do mundo. Por quê? Como que chegamos nesse ponto? De vez em quando cai um avião, cai, mas quantos voos acontecem por dia? São milhares, são, sei lá, 10 mil voos por dia, não sei o número. É absurdo. E aí, quando você olhar, quando você entra no avião, você está mais seguro do que fora do avião, proporcionalmente falando. É um ambiente muito seguro. Como que fizeram isso? Tem um consórcio da aviação comercial. Todos os aviões que saem, todos os aeroportos têm que seguir a risca. E aí, ainda assim, de vez em quando, um avião cai. Mas toda vez que cai um avião, tem todo um processo de investigação, não sei o que, então identificamos o erro, a gente vai fazer um recall, vai mudar. Cara, por que a gente não pode fazer isso com IA ou com outras tecnologias, né? Assim, eu estou falando IA porque eu acho que é muito perigoso, mas poderia valer para redes sociais. Seria muito legal se a gente pudesse ter uma regulação global de redes sociais que falasse assim, não pode ter esse grau de estímulo XYZ para criar esses zumbis de dopamina, sabe? A gente poderia. A tecnologia, como o Wagner disse, tem que servir a gente, né? Então, enfim. Mas a IA é muito perigosa, ela tem várias outras coisas que podem acontecer, então eu sou uma das pessoas que digo, a gente tem que regular a IA mundialmente. Galera, para você que ficou até o final, já quero agradecer imensamente. O Roberto Pena e o Wagner Dias esteve aqui comigo, só que é o seguinte, vou novamente falar para vocês, vai lá no TikTok, aqui mesmo no canal, clica, tem lá o episódio Roberto Pena. Tem vários cortes no canal de cortes também. É super válido. Foi uma mega aula sobre tecnologia e IA. Sobre tudo. Falamos sobre tudo, sobre a história da IA, né? Como surgiu, como se armazena, onde se armazena. Então já fiquem ligados, vai lá. A gente pode deixar o link aqui para vocês. Vamos deixar também um link que você falou do artigo científico. Sim, que vai vou deixar o meu artigo para vocês verem. Vamos deixar as redes sociais deles aqui. Quero agradecer mais uma vez imensamente. Estive com o autor aqui, Wagner Dias. Fala do seu livro, fala mais um pouquinho do seu livro para a galera de casa, para a gente já caminhando aqui. Pandemia Digital, o Fim da Humanidade é uma obra de ficção científica e distópica que fala do adoecimento da humanidade por conta do vício em telas de celular e agora também nas inteligências artificiais. A obra tem como propósito não demonizar a tecnologia. Esse não é o objetivo da obra. O objetivo da obra é dizer que o mau uso, sim, está adoecendo a humanidade e que se as coisas seguirem no ritmo que estão seguindo, a humanidade como nós
conhecemos hoje corre o risco de desaparecer. É uma história muito inspiradora, é uma história que vai realmente fazer você ter uma percepção do mundo completamente diferente da que você vem tendo. Porque ela vai redimensionar a tua percepção do mundo. Por incrível que pareça, muita gente ainda não tem consciência do que está acontecendo. E essa obra vai te mostrar isso e vai também fazer com que você entenda que é possível perfeitamente conviver com a tecnologia de uma maneira saudável e equilibrada. Vai lá no meu Instagram, vai conhecer o conteúdo, lá tem muita coisa relacionada à minha obra. O meu @é autor Wagner Dias, Wagner com W. Boa. Roberto Pena, fica à vontade, o microfone é seu. Pessoal, eu tenho, então, nas redes sociais, dose as suas redes sociais, mas quando você estiver lá, se quiser algum conteúdo que não vai ser esse só né, só dopamina, tem profundidade, você pode ir lá no @penadoxo e também que eu recomendo, que é no meu canal, que é o Caramelo Biônico, e todas as nossas invenções, a gente explica, tem um quadro só explicando sobre inteligência artificial, como que ela funciona, que é desmistificando a inteligência artificial. Então, vai lá. Fora isso, no YouTube também, Caramelo Biônico, onde a gente coloca todas as nossas invenções. E recomendo também o SciCast, né? Chama Sci de Science, SCI Cast, que é um podcast sobre ciência, que a gente passa um conteúdo muito legal sobre todas as áreas, sobre tecnologia, sobre física, sobre matemática, sobre história, sobre, enfim, todas as áreas, e é super legal. Então, é o meu pedido para você usar o seu tempo na internet de um jeito mais interessante. Então, fica aí o convite para essas mídias. É isso aí, galera. Estive com ele, Roberto Pena, físico, e com ele, Wagner Dias, autor. Então já sabe, eu sou o Rei Dias, esse foi mais um TicTal Podcast. Compartilha, fortaleça, a gente vai deixar todas as redes dele aqui para vocês e também deixamos as nossas redes verticais também para vocês. Mais uma vez, TicTal, na moral, só vai. Uma salva de palmas. Uhul!